Saudações vulcanas, eu sou Wendel Simas, esse é o programa Área 51, o programa mais místico, ufológico, espiritual e também conspiratório da Rádio Brasileira. Lembrando que hoje, dia 13, é um programa excepcional, né? É especial, estamos gravando ele e com um dos criadores do programa, o criador do programa Área 51. Bom, pra quem não conhece, né, estamos aqui, eu, o Edson, né, o Marcos, que é o criador do programa Área 51. E você que está assistindo esse programa, você pode ter certeza que você vai ter muitas coisas novas, né? Apresenta o Daniel também. Ah, o Daniel tá junto aqui, depois eu ia passar pro Dan. Caguei. Não, Perdão, é que caguei. Não, é que todo mundo já me conhece, sabe que eu sou meio assim, né? Eu sou meio doido, né, Edson? Meio? Não, inteiro. Inteiro. Bom, bora pras perguntas, Edson? Vamos dar notícia? Vamos dar notícia, né? Notícia da semana hoje tá sensacional. Que na verdade é a notícia do mês, porque essa notícia é de abalar as estruturas, tá? Isso daqui é um alerta de apocalipse. Alienígenas terminaram sua coleta. Velho, olha essa notícia. Vai falar que não é? De abalar a estrutura. Rapaz, coleta do quê, né? Aqui ele fala, né, durante uma discussão sobre a hierarquia potencial dos alienígenas. Jesse Michaels, né? Jeff Michael, o negócio é sensacional. Conta um pouco sobre essa matéria, Edson. Ele tá num programa de podcast, né? Com o apresentador, acho que ele gosta do tema e ele tocou no assunto falando que os Greys terminaram as coletas na parte genética, que eles tinham um acordo, né? Com os líderes do governo, que era assim, a gente faz coleta, faz teste genético e a gente evita uma guerra nuclear. Eita! Só que agora terminou. Agora terminou, mas provavelmente vai ter uma guerra, né? Interplanetária. Não sei, né? A gente vai viver a era do Star Trek. Eu acho que é mais uma notícia do medo. Do medo? Ô Marcos, fala aí, o que você acha dessa matéria aqui? Alerta de apocalipse, alienígenas terminaram sua coleta. É uma sua notícia, visão. Uma notícia que traz muito conforto pra gente, né? Envolve alienígenas, apocalipse, pra gente dormir melhor, né? Dormir melhor? Só um pouquinho melhor. Você imagina dormir assim, não, de boa lá, os alienígenas tá ali fora, a gente vai começar o apocalipse de boa? A gente já vive no apocalipse, né? O mundo já está pouco tumultuado e agora vem uma notícia dessa pra acalmar os ânimos. Sim. É bom. Com certeza. Ô Daniel, o que você acha sobre isso? Cara, eu acho que pode ser a chance de a gente obter imagens com alta resolução agora, né? Dos alienígenas e tal, né? Porque até então é tudo aquela qualidade TechPix, né? Sim. Né? Como acabou a cor, acabou a coleta, de repente desaparece de verdade aí, né? A câmera mais vendida, né? Acho que é por isso que venderam TechPix, né? Porque geralmente foi filmado tudo com ela. Que a gente nunca acha alguma coisa, um material de alta definição mesmo. A gente não consegue, cara. E hoje em dia a gente tá com uma tecnologia muito avançada. Pois é, né? Até celular, né? Você consegue uma imagem muito boa, né? Sim. Eu não sei o que acontece, né? Tem celular que filma a lua? Pois é. Por que não dá pra filmar uns menininhos nossos? Pois é. Bom, vamos agora pras perguntas? Vamos lá. Marcos. Nosso patrão. O chefinho tá no programa hoje. O chefinho tá no programa. Fui abençoado com esses colaboradores. Ô Marcos, eu acho que o povo gostaria de conhecer você, né? Fala um pouco quem é você, de onde você veio. Opa. É igual, parece o Globo Repórter, né? De onde veio? Pra que ver? Pra que serve? Pra que serve? Mas conta um pouco a sua história. Eu sou de São Paulo, né? Eu trabalho em rádio desde 2002, comecei lá em São Paulo, na Kiss FM. Para quem conhece, é uma rádio rock and roll. Na época eu não imaginava que eu trabalharia em uma rádio sertaneja. E já estou há 16 anos com uma rádio sertaneja, juntamente com meu sócio, trabalhando por aqui nessa terra abençoada.
a gloriosa e acolhedora Bauru e região, e acompanhando as mudanças no rádio, né? O rádio em 22 fez 100 anos no Brasil, né? É uma data para se comemorar muito, né? Até Com porque certeza. o rádio já teve a morte decretada algumas vezes. Várias. Até agora. Exatamente. Né? Surgiu a televisão nos anos 50, o rádio vai morrer. Não morreu. Surgiu a internet nos anos 90, o rádio vai morrer. Não morreu. Né? Agora você tem o Spotify, você tem essas plataformas todas, o rádio vai morrer. Não morreu também. E o rádio chega onde a internet não chega. Sim. Né? Haja vista a força das rádios, do meio de rádio. Uhum. Né? Que é um mercado que está em evolução, está em expansão, graças a Deus. E eu vivencio isso já há mais de 20 anos, né? Que legal. Ô Marcos, conta um pouco também como surgiu a história do Área 51. A ideia do programa. A ideia do programa, porque hoje eu falo que é o 3º ano nosso, né, Edson? E eu apresento esse programa com o maior amor, carinho, porque eu falo que esse programa abriu portas para muitos conhecimentos, né, e experiência de vida sensacional, né? A gente conheceu muita gente aqui. Nossa, demais. A gente teve o privilégio de trabalhar, né? De apresentar várias pessoas sensacionais. Inclusive, astronauta Marcos Pontes, Edson Boaventura, cara. O cara tava lá, o cara tava investigando o ET de Varginha. Nossa, vamos falar disso. Eu tô meio chateado com o Boaventura, viu? Por quê? Porque ele tá partindo pra um lado que eu não tô gostando, não. Edson. Não é assim. O Edson é aquele famoso tiozão, sabe? Aquele casquento. É isso. A gente sabe. Foi o que eu vi nos últimos vídeos dele. Ele tá partindo pra um lado financeiro. Eu não sei o que aconteceu, mas eu concordo com o Edson. Eu gosto dele. Pra você ter uma ideia, ele tá vendendo pedaço de nave. Rapaz, eu quero comprar uma. Olha, pior que é. Eu quero comprar. Não sei se eu tenho dinheiro, mas eu quero comprar. Eu quero comprar, ué. Foi o achado dele. Errado, mas eu quero comprar. A vida é assim, Edson. A gente trabalha. Aí já tá parecendo o Urandir, né? Olha só. Meu Deus. Mas vamos lá. Aonde surgiu a ideia do programa Área 51? Você fala assim, não, surgiu agora. Isso. A ideia do programa... Eu sou formado em rádio e TV. Eu me formei lá em São Paulo, né? Sempre fui muito fã de audiovisual, gostei demais. Acho que lá pelos 15 anos eu já pensava em trabalhar com isso, né? E na época de faculdade houve um projeto que eu e um grupo de colegas fizemos. Nós produzimos um programa, né, na faculdade de rádio e TV. Você produz projetos para aprender a fazer, né? Uhum. Se eu conseguir aprender ou não, tá em discussão até hoje. Né? Mas eu acho que aprendeu. Pode ter certeza. Tomara, vamos pensar assim. E aí lá a gente criou um projeto que era na linha de um programa do Datena, só que com essas temáticas, né? De ufologia, de nave, de OVNI, de aparição, né? Nessa época, a gente tá falando de 20 anos atrás, não tava na moda esses assuntos, né? Não era aberto que nem hoje, né? Uhum. Era algo meio que distante. As pessoas não falavam com naturalidade sobre isso, algumas ainda hoje não falam, né? Uhum. Mas não existia, por exemplo, a audiência do Congresso americano falando sobre naves e corpos não humanos coletados, né? Era meio escondido. Era meio escondido. E como eu já tinha... Meu falecido pai tinha muitos amigos que eram pilotos de avião. E eu escutava muita conversa, porque piloto vê muita coisa. E você sabe disso, Sim. porque você também é piloto. Sim. Né? Dá pra E ver conhece muita coisa. muito piloto. Dá pra ver muita coisa. Muita coisa. Às vezes a gente faz voo noturno assim, a gente olha assim, olha no mapa, vê ali no radar, fica aquele negócio. E isso é o que mais acontece. E muita gente ainda não quer acreditar. Acha que pode ser uma aeronave com transpondor desligado, pode ser alguma outra coisa, mas Pode geralmente... eu brinco de dizer que pode ser tudo, inclusive nada. Sim, com certeza. E aí, nessa época de faculdade, a gente criou um programa, que era mais ou menos na linha de um Datena, Uhum. né? E com notícias dessa área, com assuntos dessa área, né? E isso ficou guardado na gaveta, né? E aí, quis a vida que em outro empreendimento eu conhecesse vocês, o Wendel, o Edson, né? Nós ficássemos amigos, né?
e fosse possível tirar da gaveta e já na era dos podcasts, porque estamos na era dos podcasts, fazer um programa multiplataforma com essas temáticas, né? Eu brinco que é fácil arrumar quem fale de ufologia, quem fale de ET, quem fale dessa conexão entre ufologia e espiritualidade, que é muito forte, né? E eu fui aprender sobre isso com o Edson, né? O difícil é arrumar 2 loucos que trabalhem no domingo à noite. Isso é o difícil. Eu acho. E olha, vou até te falar uma coisa, porque eu aprendi uma coisa muito sensacional com o meu professor Silvio. O Silvio Luiz, ele era... Meu professor, ele era da polícia. E ele falou assim, a partir do momento que você troca uma oportunidade pra assistir Faustão, que ele falava, né? Faustão e Fantástico, no domingo, você tá perdendo sua vida. Porque ele fala assim, você possa ocupar mais o seu tempo com coisas melhores. E eu acho que foi isso daí que... Eu falo, porque trabalhar de domingo é cansativo. O cara trabalha a semana inteira... Chega em casa, quer descansar, né? Só que trabalhar de domingo, às vezes, você tem uma recompensa. E a recompensa que a gente tem de apresentar o programa é sensacional. Eu não tenho o programa como um trabalho. Eu não falo... Eu faço ele porque eu gosto, com prazer. E é o que eu digo, para levar conhecimento. Esse sim. É o intuito. Com certeza. Sim. E dá para perceber, estamos aqui no 3º ano de programa, né? Sim. De passagem. E aproveitando para dizer o quanto que eu sou grato a vocês de obrigado. A ideia de fazer legal, fazer com tesão, né? Que Sim. a palavra certa é essa, porque fazer legal, fazer com tesão. Você muitas vezes não é fácil lidar com o público, com entrevistados, com a audiência, né? Tem suas questões. Vocês estão sendo vistos, ainda bem, né? Sim, graças a Deus. Ainda bem, ó, viu, pessoal? Ainda bem que a gente tá sendo visto, porque, ó, se vocês não fossem participativos, a gente não teria alcançado tudo isso. Eu fico muito feliz mesmo desse programa ser um sucesso aqui na grade da rádio, da gente conseguir trazer gente relevante, né? As entrevistas são fantásticas. Eu sou um dos fãs do programa, porque eu assisto sempre. Ainda bem. Né? A Ariane também, né? A Ariane assiste. A Ariane, ela, às vezes, a gente vê ela entrando e fala, lá, ó, quem tá aí, ó. Né? Felipe. Sim. Cara, faço muito gosto. Torço para que o programa dure 10 anos, 20 anos, né? Porque realmente a gente conseguiu um grande fã do programa, mandar um abraço pro meu amigo Jabor, do JC. Opa. Né? É um grande fã do programa, acompanha o programa. Gosta do programa e já fez algumas matérias sobre o programa lá no JC, e a gente alcançou um público bacana na região, até por ser um programa com um conteúdo muito particular, né? Sim. Só tem a gente, se eu não estou enganado, né, fazendo essas temáticas aqui na região, né? Na região a gente tem só nós mesmo. A gente tem alguns programas que trazem um ou outro, mas não é um programa específico disso, né? Sim. Nós somos o pioneiro, somos. literalmente, aqui na região, sobre esse temático, né? Acho que em rádio é o único, né? É o único. No Brasil. É o único. Tanto é que a gente tá na rádio, no YouTube, Facebook e Instagram, Top FM Bauru. O YouTube e o Instagram ainda tem bastante gente que fala sobre Tem. o assunto, mas em rádio... Em Não rádio, conheço ninguém. não Tem tem. alguns podcasts muito bons, né? Eu Uhum. acompanho alguns, mas assim, que vá ao ar em uma rádio, eu só conheço o nosso. É só o nosso, literalmente, é só o nosso. Porque a gente tem a credibilidade também de muitas coisas. A gente fala que a rádio, aqui na Top, ela possibilitou a gente trazer pessoas conhecidas. Sim. Porque se não fosse isso, provavelmente a gente não teria... A maioria dos convidados vem porque a gente fala, na rádio, porque o pessoal vê uma outra coisa, né? Não é um YouTube, é uma rádio. Exato. Falando novamente do encanto da rádio e do quanto a rádio está presente na vida das pessoas. Sim. Né? A rádio é a única forma difícil de ser barrada, né? Porque se porventura não tá sem internet, sintoniza a rádio. Às vezes tem lugar que não tem internet mesmo, mas a rádio pega. Sim. As ondas do dial, né? Sim. Ondas do dial. Ondas do dial chega bem longe, bem mais longe e com mais força, né, do que a própria internet.
O Marco, e teve alguém que não acreditou no projeto? Todos. Brincadeira, gente. Brincadeira. Brincadeira, mas... No início, o projeto ele foi visto com muito ceticismo, né? Porque não só é um projeto inédito em rádio, como existe um certo conservadorismo de tratar algumas temáticas e tal, né? Muita gente deu risada, muita gente... Algumas pessoas até me aconselharam, né? Não confunda seu gosto pessoal, porque eu já pesquiso ufologia há 20 anos. Já conheci muita gente da área de ufologia, pessoal que tem grupo de vigília, né? Uhum. Pilotos que tem os relatos. Aproveitar para mandar um abraço pro MOL. Grande MOL. Fera Sensacional. Demais, fera demais. Precisa voltar aqui. Ele precisa voltar logo. Esse é um querido. Maurício MOL. Maurício MOL. E de início algumas pessoas eram céticas, né, quanto a se fazer um programa que tratasse dessas temáticas, de que forma isso seria abordado, se talvez não virasse chacota para algumas pessoas, né? Mas eu acho que a gente acertou, porque hoje você tem matérias no Jornal Nacional falando disso. Sim. Você tem audiências do Congresso americano onde se discute a posse ou não de naves e de corpos de seres não humanos, né? Passando em horário nobre. Você tem matérias que chama de mídia mainstream, né? A mídia principal em revistas da Editora Abril, né? Em outros veículos, né? Então a gente está em conexão com o que está se falando, com o que está se conversando, né? Essa quantidade imensa de documento oficial que foi liberado por vários governos nos anos recentes, né? A gente não está sozinho, não estamos sozinhos. Não mesmo. Eu acho que a gente nunca teve sozinho, né? Nunca estivemos sozinhos. Não. Nunca estivemos sozinhos. Não. Eu falo que Isso é certo. Isso é certo mesmo. Bom, tá chegando o fim do primeiro bloco. Nós nem apresentamos o Daniel. Nem apresentamos o Daniel. Não, é que a gente tem que dar voz ao patrão, né? Poxa. Tá afim de não apresentar mais o programa? A gente dá um jeito. Não, a gente tem que dar voz. Mas a gente não esqueceu do Daniel não, tá? A gente vai voltar com o Daniel aqui no segundo bloco. A gente vai fazer umas perguntas e já vamos entrar nas matérias que a gente tem aí, né? Nessas perguntas sensacionais que tem aí. Né? Então, a pergunta tá aqui, ó. Tá aí? Tá aqui. Coisa boa, hein? Opa, sim. Bom, esse é o programa Área 51. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Já voltamos com o programa Área 51. Você que está assistindo nós, esse é um programa gravado para o dia 13 de abril, né? A gente está transmitindo para vocês um bate-papo interessante com o nosso querido, né, patrão, né? Ou puxar saco. Tem que puxar, né? É bom, hein? Poxa, tem que puxar, senão a gente não recebe aumento. Tem que ser assim. Mas antes disso, bora conversar com o Daniel? Com o Daniel. Se apresenta, Daniel. Se apresente aí, Daniel. Oba, meu nome é Daniel. Eu sou formado em design digital, né? Especializado na área digital mesmo. Então, e depois a minha segunda formação foi em produção de áudio e música, né? Então eu trabalho com toda essa parte de audiovisual, né? Uhum. Mas fora isso, né? Como eu tô aqui no programa, quando eu era mais moleque, meu pai começou a se interessar por esses casos de ufologia e tal. Inclusive tinha a revista UFO na época, né? Que legal. E ele assinava e tal. E aí a gente foi criando essa curiosidade a respeito, né? Do fenômeno e tudo mais. Aí fora isso, eu sou muito ligado também em tecnologias, né? Mas ao mesmo tempo eu gosto também das coisas analógicas, né? Então, contato com a natureza, meio do mato, para mim, eu gosto muito, né? Inclusive questões de bushcraft, né? Tipo arte mateira, essas coisas assim, eu gosto muito, me ligo muito nisso, né? Então eu acabo andando pelos dois mundos, né? Pelo analógico e o digital, né? Então é muito engraçado porque assim, eu gosto de coisas às vezes simples, né? Então em casa você vai lá e tem aquelas
aqueles facão de mato, mas do outro lado tem um monte de computador, coisa eletrônica e tal. Um monte de tecnologia. Tecnologia, exatamente. Na parte de música, por exemplo, eu tenho uns sintetizadores analógicos antigões e, ao mesmo tempo, tem outras coisas super modernas, assim, digitais, que quase toca sozinho as coisas, né? Que da hora. E o que é melhor, o digital ou a válvula? É questão de gosto. Mas assim, eu vou ser sincero, depende muito do instrumento e do efeito, do som que você quer alcançar. Hoje em dia, o digital está muito, né, avançado, evoluído. Então você consegue, no computador mesmo, simular, né, muita coisa. Não precisa nem ser esses teclados modernos. No próprio computador seu, eu acho que você consegue um resultado muito melhor do que você comprar um tecladão aí de 20 mil reais, sabe? Sim. E até porque tem muito som, né, que o pessoal usa, eu mesmo uso no computador, que foi gravado do instrumento real, né? Então, quer dizer, é como se eu tivesse pego o microfone, gravado ali a pessoa tocando ao vivo, né, o instrumento, e aí eu uso nas músicas, né? Então, quer dizer, tá muito mais prático as coisas. Agora, realmente, né, se você, vou dar um exemplo simples aí, você pegar uma guitarra, plugar naquele amplificador valvuladão antigo, eu tenho um em casa, eu tenho tanto o transistor normal novo, né, como o valvulado antigo. A diferença de som é gritante. É gritante, é complicado. É assim, e não estou falando questão de volume sonoro e tal, mas de timbragem. Então, para quem não é músico, não tem tanta assim, afinidade com música, não faz diferença nenhuma. Então, assim, a maioria das pessoas que vão ouvir o som, eles não vão perceber muito isso. Mas para quem tem um ouvido um pouquinho mais treinado, que gosta de alguns estilos musicais também, né, que você percebe muito essa diferença de som, aí faz toda a diferença, né? É bem interessante. Eu conheci uma pessoa em Pederneiras que o hobby dele era construir amplificador valvulado. Ele mandava trazer válvula da Itália para fazer o amplificador. Putz, que show, hein? Isso é legal demais. Que da hora. Ô, Daniel, eu sei que você tem algumas histórias de ufologia, né? Tem. Agora eu fiquei curioso. Conta a sua primeira história, assim, que você lembra, assim, que você fala assim, não, ó, essa foi a minha primeira história, de um primeiro contato, ou uma primeira sensação. Eu já começo pela mais importante, né? Que eu acho que é a mais, assim, que chocou mais, né? Lá na época ali dos anos 90, eu tinha alguns amigos, né? Que quando chegava final de semana não tinha nada combinado, não tinha festa pra sair, balada, nada, né? Então a gente acabava fazendo alguma coisa, ou em casa, ou que nem tinha um amigo meu que ele andava de Jeep, né? Então a gente andava de Jeep, fazia trilha, tudo, até de bicicleta também. E às vezes a gente ia pro meio do mato e ia desbravar as coisas e tal. E chegou no final de semana, isso foi tipo num sábado, numa sábado à tarde. A gente foi fazer uma trilha, tudo. E a gente foi pro lado do Val de Palmas, né? Val de Palmas é um lugar aqui em Bauru, né? Tem muita gente que conhece, né? Que é fazenda e tal. Na verdade, o Val de Palmas ali era antigamente o centro de Bauru, né? Depois, com as linhas de trem, mudou, né, para o entroncamento, o centro de Bauru mudou para ali. Mas antigamente era as fazendas de cafezal lá, que era a cidade mesmo, né? E ali o Val de Palmas é uma fazendona legal, bem bonita. Atualmente eu não sei como que ela está, porque faz muitos anos que eu não vou lá. Mas na época mesmo ela já estava bem legal, porque eles tinham reformado, estavam reformando a casa principal, né? Mas de lado da casa tinha ainda a parte que tinha uma espécie de senzala ali, meio ruína ali e tal, que também era interessante. Naquela época a gente tinha filmadora de fita de VHS, né? Aquelas filmadorinhas antigas pra caramba, você tinha que usar aquele adaptador de fita, né? E aí a gente foi à tarde, tava filmando lá, andando de Jeep, tudo. Aí paramos, filmamos ali a senzala, que ficava bem perto ali da cerca, né? Então você não precisava invadir a propriedade nem nada, porque senão podia dar problema, né? E aí achei legal pra caramba ali o lugar, né? Aí à noite eu encontrei com outros amigos meus, né? Que era uma galerinha mais nerd, assim, e que gostava muito de fuçar, né? Em coisas... coisa mística, sabe? Esoterismo. Sei. Pesquisava sobre vampiros e lendas e coisas do gênero. Então era uma galera mais exótica. Naquela época ali era uma lenda urbana, né? Tinha bastante coisa. Aí naquela região e nos arredores de Bauru, assim, mais escampados, né?
tinha muita historinha, né? De bicho, de coisa estranha que via e tal. E aí eu tinha esses 2 amigos meus e de vez em quando a gente dava umas voltas, às vezes não tinha nada para fazer, falava, vamos em tal lugar para ver se acha alguma coisa, ver alguma coisa interessante e tal, né? E aí a gente tava sem nada para fazer, eu falei assim, pô, achei um lugar legal pra gente ir dar uma olhada lá e tal. Aí os caras, pô, vamos lá então, né? E isso já era meio tarde, né? Já era mais de 10 horas da noite, né? Aí eu falei assim, não, vamos. É uma estradinha de terra, não é muito assim lá pro meio do mato, né? Então é bem tranquilo. E esse meu amigo que eu tava na casa dele, ele morava ali perto da saída que dava pro Val de Palmas. Eu falei, então ficou bem... Ali é Bauru 16. para aqueles lados. Só que ele mora um pouco antes, ali perto do Clube do Noroeste. Ah, sei. Mas então, quer dizer, você já tá na avenidinha ali pra Só ir reto. Só ir reto. Então eu falei, vamos lá, né? E aí fomos, eu falei assim, a gente mostra aqui e tal, de repente, quem sabe uma hora a gente vem, filma alguma coisa, faz alguma gracinha aqui, né? E fui, mas fomos assim, sem pretensão nenhuma. Foi só pra mostrar mesmo o lugar e tal. E tava uma noite, assim, legal, porque tava a lua cheia, assim. Rapaz. Então, e não tinha nuvem, né? Não tinha lobisomem também não, né? Então, aí eu já não sei, né? O lobisomem não apareceu outra coisa, mas... Eita! Às vezes era um lobisomem disfarçado também, né? Vai que? A gente né? nunca sabe, né? Nunca se sabe, né? Aí peguei e fomos pra lá. E foi muito engraçado que quando eu tava indo, durante o dia que a gente fez a trilha de Jeep lá tudo, eu não tinha percebido. Mas à noite, indo de carro, aí tinha antes de chegar no ponto lá que a gente tava querendo ir, tinha uma entrada para uma outra, não sei se era fazenda, sítio, o que era aquele negócio lá. Depois eu acabei descobrindo que era tipo uma casa de repouso, alguma coisa assim, né? Pessoas que tinham problemas. Lá em Valdepalmas? Na verdade era... Era o do... Que é ali no Bela Vista? Perto ali da sua casa? Ele faleceu, ele era um cara que ajudava muito. Meu pai morou lá em Valdepalmas, né? Ele tinha uma fazenda, daí depois ele teve que parar com isso, porque falavam que ele tava fazendo uma exploração de trabalho com as crianças, né? Mas na verdade tava lá, ajudando as crianças. Tinha onde ficar, ele aprendia com o trabalho, né? Só que isso daí foi, né? E aí a gente seguiu, né? O caminho ali, eu passei e tal, tinha até uma entrada bem iluminada ali. Eu falei, caramba, não tinha nem percebido isso durante o dia, né? Porque não vê luz, né? À noite, como lá não tem poste, não tem iluminação nenhuma, é só uma estrada de terra, né? Escura. Na hora que passei ali, vi toda aquela luz ali da frente do portão da entrada. Eu falei, putz, que interessante. E aí eu passei devagarzinho com o carro ali. Aí já veio umas 3, 4 pessoas ali pra frente do portão. Eu achei muito estranho aquela movimentação. Eu falei, caramba, não... Né? A não ser que eles estejam esperando alguém ali para recepcionar, mas 11 horas da noite não é horário para isso, né? A gente nunca sabe, né? Aí eu nem perdi meu tempo ali, eu falei, vamos embora. Depois a gente descobre o que é esse negócio aí, que depois, né, foi descobrir que era uma casa lá. Mas enfim, seguimos o caminho. Aí, chega uma hora nessa estrada que ela dá ela vira um baixadão, assim, ela tem uma ladeira e depois sobe para onde tem a casa lá principal lá do Val de Palmas mesmo, que daí tem a senzala e tudo mais, né? E se você seguir adiante, eu acho que vai para um lugar lá, tem até uma cachoeirinha, um córregozinho lá para frente. O pessoal, às vezes, de final de semana à tarde, faz uns churrasquinhos por lá. Hoje eu não sei, né? Mas na época o pessoal aproveitava, né? Lá no meio do mato. E aí, na hora que a gente chegou, a gente batendo papo, dando risada, tudo. Na hora que eu cheguei, né, nessa ladeira para descer, que embiquei o carro para descer, na parte mais baixa, né? No fim da ladeira ali. Meu colega estava sentado atrás no carro. Ele parou assim e ficou com o olho regalado. E eu estava conversando com outro, né, do meu lado assim, não estava prestando atenção, né? E indo devagar com o carro, porque é estrada de terra, estamos passeando. Aí eu olhei para ele. Na hora que eu olhei para ele, vi ele paralisado, eu olhei para frente. Quando eu olhei para frente, eu não sei, assim, o que era. Mas eu vi um ser, né? E assim, não era um vulto, porque é diferente. Um vulto, às vezes você vê uma sombra, alguma coisa assim e tal. Sim. É uma coisa mais comum de acontecer. Mas não, tinha alguma coisa, uma pessoa, algo... Paiva. Algo... Paiva. Lembrei. Eu vou atrás pra saber. É verdade, Paiva. É verdade, o Paiva. O Paiva.
Aí que acontece? Tinha um ser parado no meio da estrada, ali na baixada. E na hora que eu olhei, ele tava olhando pra frente, aí ele olhou pro lado como se ele estivesse atravessando ali aquela estradinha, né? Porque é mato dos dois lados, né? E ele deu 2 passos e sumiu, assim, foi sumindo, assim, ó. Só que ele não sumiu no meio do mato. Ele não tinha ainda entrado no mato para desaparecer. Ele, tipo assim, ele deu 2 passos e, pô, no farol do carro o cara apaga. ele apagou, assim, ele deu 2 passos pro lado assim, ele olhou, virou, dando 2 passos e apagou, sumiu. Não tinha mais nada ali. Aí, lógico, eu tomei um susto, parei o carro. Na hora que eu parei o carro, estrada de terra, eu joguei o carro um pouquinho de lado, porque vai que vem outro carro, alguma coisa ali, né? Ia atrapalhar. E acabei pegando uma parte de areião ali, o carro atolou, cara. Nossa. Rapaz. Aí eu começava a orar. Aí o povo tá nem vendo. já os 2 amigos meus já entrou meio que em pânico. Um amigo meu que tava sentado do meu lado na frente, ele não tinha entendido nada. Ele falou, o que foi, tal, que parou, tal. Aí eu falei, você não viu? Ele, não vi, porque ele tava distraído falando comigo, né? Uhum. O de trás falou assim, nossa, cara, aqui não sei o quê. E aí foi muito engraçado, porque assim, não foi não foi um vacilo, uma alucinação, nada do gênero. Porque assim, esse amigo meu de trás, ele começou a descrever, ele, cara, você viu aquilo? Tava assim, assim, assado. Antes dele terminar, eu fui, completei e dei os detalhes. Então ele falou assim, tinha aquele negócio olhando pra frente, com 2 olhos vermelhos, estranho. E eu falei assim, e aí ele virou e deu 2 passos, aí ele falou, ele sumiu depois, eu não sei como que sumiu. E aí a cabeça dele tinha um formato meio diferente. Era meio que... Não tem nada a ver com alien, passageiro, nada disso. Era uma cabeça mais comprida, assim. Inclusive, hoje em dia, tem até uns capacetes de moto que lembram um pouco o formato, né? Que ele é mais bicudo atrás, assim, na cabeça, assim. E ele tinha aquele formato. Acho que a criatura mais próxima, né? Daquilo lá que eu já vi em filme... seria aquele do Inimigo Meu, do filme Inimigo Meu, que tinha o Drake lá, que ele tinha a cabeça um pouquinho... Porque não era uma cabeçona grande, não era uma coisa muito maior do que um humano, por exemplo. Né? Por isso que eu falo, poderia até ser se fosse hoje em dia, eu falaria, podia ser um cara de moto que tava com um capacete lá e tinha esse formato estranho. Mas os olhos eram grandes, eram maiores do que... sei lá, seria um olho do tamanho do meu óculos, assim, um pouco maior até. Com relação ao olho humano é muito, né? É muito maior. Mas se você pegar, isso daí foi que ano? Isso foi ali em 1996, 7 por aí. Aí tava na lenda também do chupacabra. Também tinha aquela lenda. Entendeu? Lá. Se você pegar, eu tô vendo aqui os desenhos do chupacabra, ele tem essa mesma... É um formato meio pontudo atrás, né? Meio alongado. Então tem... Lenda que não é lenda, né? Mas assim... Mas a diferenciação é que assim, o negócio, ele tinha um corpo bem próximo do humano. Não era assim não era uma coisa muito grande também, né? Era tipo uma pessoa. Imagina uma pessoa ali de sei lá, 1,80 m, alguma coisa assim, né? Um físico meio fortinho assim, e o cara parado vira e dá uns 2 passos ali e some. Aí a gente ficou encanado tudo e o carro atolou, aí não saía. Aí os caras, vocês vão querer descer mesmo do carro? Eu falei, não tem jeito, né? Vamos ter que descer. Vocês vão querer descer ali, ainda? Aí descemos do carro ali para tentar desatolar. No final conseguimos tirar o carro do areião, né? Porque daí saiu o peso de cima do carro. E conseguimos sair tudo. Só que daí naquele estresse, tudo, aquela tensão toda, aí a gente estressou. Eu falei, não, agora vamos até o final do negócio. Aí subimos no carro de novo. E vamos até lá em cima. Aí eu falei, peguei, continuando no caminho, até chegar lá no Val de Palmas, né? Aí eu cheguei lá com o farolzão alto ligado, né? Dava pra ver a casa assim, né? Embiquei o carro, fui passando devagarzinho, assim, mostrando toda a região e tal. Mas aí eu falei, aí esse meu colega da frente falou, não, vamos descer e tal. Eu falei, não, também não vamos abusar da coisa. Não acha? Porque... lá atrás ainda tinha, né, a casa do Paiva lá, que era meio perto. Qualquer coisa dava pra correr, fugir pra lá. Mas ali onde tá, ali já tava no meio do mato completo. Então, além do ser ali que a gente viu, pode ter qualquer outra coisa junto também, né? Fora os cachorros da... mas o que você falou, Daniel, tem tudo a ver com o chupacabra. Olho vermelho. Se você for ver. É verdade. Né?
tava naquele negócio, naquele boom ainda. Então isso daí tem tudo a ver, cara. Você acha que não? Passava lá na TV direto sobre o chupacabra. É possível. Eu ficava né? com medo pra caramba. O que eu acho estranho é ele ter desaparecido, né? Então. Cara, Mas, mas assim, Então, sem querer cortar, faz todo sentido ele ter desaparecido, segundo o que eu pesquisei, né? Sem querer cortar o Daniel, deixa ele terminar o relato dele aí, mas depois eu falo o que eu busquei saber do chupacabra. Ó, isso daí é Deixa o sensacional, Daniel hein? Seguir aí com essa visão tenebrosa que ele teve. E aí, assim, aí eu dei a volta lá, né? Mostrei o lugar, tudo, dentro do carro. E aí voltei. E esse meu colega ficou encanado. Ele falou, pô, eu queria ter visto o negócio, vocês estão falando, é apavorado e tal, não sei o quê, né? E aí a gente tava voltando. E ele olhando tudo em volta. E na lateral dessa estrada é meio barranco, assim. Então é um mato mais alto, né? Tem as árvores em cima, assim, tal. E aí ele falou assim, pô, que estranho aquilo ali e tal, né? Mas daí eu tava dirigindo, nem prestei atenção. Aí eu falei, não, o que foi? Ele falou assim, não, eu achei que tinha visto um vulto, mas vulto a gente não vê parado, né? E ele falou assim, eu vi parado, parecia que tinha um homem do lado de uma árvore lá, assim, ó, parado, assim, como se estivesse Você tá doido. olhando a estrada. Eu falei, tá vendo? Se a gente para o carro lá, desce pra olhar a fazenda, o bicho já tava lá esperando nós. Já ia pegar Eu falei, vocês. Você é doido, Eu falei, você é doido. Então, assim, essa foi a experiência mais doida, assim, que eu tive. Uma coisa também que foi muito engraçada é que, assim, esses dois colegas meus, né, já jogaram suposição de tipo assim, nossa, poderia ter sido um demônio, alguma coisa assim. Já jogaram uma coisa muito além. Inclusive nessa época aí tinha uns seriados de Buffy Caça-Vampiro, coisas do gênero. Sim. A gente curtia Arquivo muito, X a bombando. gente curtia muito essas coisas, né? Mas, assim, no meu ponto de vista, eu achei que era uma coisa mais pro alienígena do que assim, místico, mágico e tal, sabe? Do jeito que se apresentou ali e o que eu pude ver, assim, de algumas características do negócio. Apesar de não ver muita coisa, porque era tudo preto, no meio do escuro, né? Então tinha o olho e o formato que era meio suspeito ali do negócio, né? E o jeito que a coisa sumiu. Sim. Né? Então eu falei, pô, Que doido. Bom, depois, Marcos, eu quero saber mais sobre essa pesquisa sua sobre o chupacabra, porque isso daí me interessou Vamos falar assim. bastante. Mas, Daniel, sua história é sensacional. Mas antes de continuar, contar os outros relatos e também sobre mais a fundo sobre alienígena, essas teorias legais, a gente vai para um breve intervalo rapidinho, tá? Esse é o programa Área 51. Você que ainda não segue o programa, é só entrar lá no nosso Instagram, programa Área 51, e também na Top FM Bauru. Segue lá, fica por dentro de tudo que está acontecendo no programa e também as informações que transmitidos lá, né, na Top FM, tem notícia, tem todos os outros programas, então, ó, fica por dentro de tudo. Esse é o programa Área 51, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Área 51, esse que é o programa mais místico, ufológico, e também a gente fala sobre o chupacabra, hein? Rapaz, pessoal aqui, eu acho que vocês aí em casa estão com medo do chupacabra, porque essas lendas, né, que pra mim é realidade, o pessoal fala lenda urbana, mas pra mim é tudo real.
Eu lembro quando que a gente assistia, passava na TV, Linha Direta, entre outras coisas, que passava sobre os casos. Assim a gente ficava com medo por conta das músicas no fundo. Você tá doido? Inclusive tem o canal no YouTube do Linha Direta dos anos 2000. Ah, é? E tem os especiais ufológicos. Que da hora. Lá tem a Operação Prato, tem o caso Varginha, tem o Mistério das Máscaras de Ferro, tá lá no YouTube. Isso daí é sensacional. Produções da Rede Globo, não sou eu que estou falando. Você acredita que a gente nunca falou sobre as máscaras de ferro? Eu desconheço isso. Não? Muito fera. É muito fera, legal. Muito fera. Bom, agora vamos falar sobre a teoria do Chupa-cabra? chupa-cabra, que essa agora eu fiquei interessado. Final dos anos 90, todo mundo lembra do chupa-cabra, aparecia em tudo que era TV, tinha alguns Sim. programas mais populares que falavam disso o tempo todo, Uhum, né? O próprio programa do Ratinho na época, né? sim. E eu li muito a respeito disso em revistas como a Super Interessante. Eu acho importante citar a fonte, né? Uhum. Porque alguém vai falar, nossa, esse cara é um maluco, olha o que ele está falando. Não, eu li em tal lugar, eu vi em tal lugar. Onde você viu o lance do Mistério das Máscaras de Ferro, que é um caso famoso, se eu não me engano, anos 60, não sei se era anos 70. Rede Globo que fez um especial no Linha Direta, tá lá no YouTube. Show, sensacional isso. No caso do chupa-cabra, você tem aquelas mutilações todas de animais, em que os animais ficavam sem sangue, em diversos países, né? E o que se tem, para quem pesquisa, é que o chupa-cabra, os chupas-cabras, né? Não sei o plural correto aqui, eles foram uma arma biológica desenvolvida pelo exército americano, né? Em uma base em Porto Rico, e eles foram colocados em diversas regiões na América Latina, né? Para que fizessem a atuação que eles fazem de atacar animais, mutilar animais, né? Eles eram, sobretudo, uma arma biológica sendo testada. E por que eles desapareceram? Porque eles foram feitos estéreis, para que não se reproduzissem e isso não saísse do controle. Então se testou essas armas biológicas, segundo o que existe escrito a respeito disso, e eles morreram naturalmente, porque eram seres vivos, geneticamente modificados. Na época não tinha esse termo geneticamente modificado, correndo como hoje. Hoje a pipoca que a gente come é geneticamente modificada, o cachorro quente que a gente come na praça, mas na época era uma novidade, né? Na época o DNA era uma novidade. Sim, era uma coisa, eu acho que era ovelha Dolly. Ou ovelha Dolly. O pessoal tava fazendo a clonagem, né? E esses seres foram feitos em laboratório para serem testados como arma biológica em potencial não, e eles eram estéreis e assim eles desapareceram e assim não se soube mais deles, né? Por isso eles desapareceram e não se ouviu mais falar, né? Caramba. Foi uma arma biológica testada segundo o que se diz. É a mesma coisa que existem diversas fontes, umas com mais, outras credibilidades, dizem do terrível Covid, né? Sim. Uma arma biológica que foi testada. Sim, Né? eu acho... Segundo a CIA fala isso, né? Sim. Não sou eu, não é esse maluco aqui não, é a CIA que diz isso. Pode ser a CIA do Trump, de repente? Pode ser, né? Pode não ser a CIA... sem o Trump, talvez a CIA não dissesse isso, talvez. Sim. Mas a CIA alega que o Covid foi uma arma biológica testada. Com certeza, eu tenho certeza que muitas coisas que aconteceram, muita coisa que veio depois da Segunda Guerra Mundial, veio... não, vamos começar a atacar o mundo de uma outra forma, né? É verdade. Doenças, entre outras coisas, também eu acho que é tudo... Não, Isso... doença já é... A gripe espanhola mesmo foi um teste também. Não foi um vírus que apareceu do nada. Sim. Não foi um morcego que saiu voando de dentro do... Mas o Covid eu acho que... A sopa de morcego se espalhou lá do mercado da China. Pô, cara. Exato. Quem come morcego aqui, gente? Não tem como. Eu acho que o Covid foi mais o medo do que uma arma biológica. Né? Eu acredito nisso, né? Fiquei guardado, né? Eu também tive medo.
Mas assim, muita gente também comparou, né, o pânico do Covid com o bug do milênio dos anos 2000, que se alegava que os computadores não iam reconhecer mais as ordens, porque né, ia mudar o dígito, né? Eu não entendo muito bem tecnologia, mas ia mudar o dígito, então ia disparar arma nuclear, ia liberar os portões dos zoológicos, ia ser o caos, os semáforos não iam mais funcionar, compre um computador novo. Exato. Daí foi surgiu pra vender a Dell. computador. E eu tive que fazer plantão nessa época na Telecom por causa disso. Passar a madrugada trabalhando. Mas sabe o que Ano Novo e Natal. Então, mas sabe o que eu acho? Assim, né? A gente tá falando de Covid, é claro que o que instaurou, né, o Covid nas pessoas, essa parte da gripe e tudo, isso foi real. Porém, a forma de eles dizerem que foi tipo, não, um morcego saiu voando, essas coisas, isso eu não acredito. Eu acredito que literalmente foi uma arma química, biológica ali, que o cara Mas sabe, mandaram tudo bem. aí pro mundo. Era uma gripe mais estruturada. Mas o que mais matou foi a reclusão. Que na verdade ninguém sabia as coisas. Porque as pessoas pararam de tomar sol, porque ficaram com medo. Tudo, né? Tudo. E o sol é essencial para o ser humano. Sim. Vitamina D. Você não tem ideia de como que eu preciso de um sol. O contato com a pessoa, porque nós somos seres de contato, né? Sim. Literalmente. Mas sabe o que eu vejo? É assim, quando que é algo que você não tem um conhecimento, o que você faz? Você fica em casa. Sim. Né? Mas a questão acho que não é nem o conhecimento. A questão é que as pessoas terceirizaram a vida delas para terceiro. Não, né? Acreditaram numa coisa que falaram e... Exato, mas aí é que tá. Se você não tem conhecimento, você vai ficar em casa. Só que a gente não sabe o que os altos escalões sabiam, né? Então, mas o que foi transmitido para nós. Então, mas aí entra um dos propósitos desse programa, de quando a gente aborda a teoria da conspiração, Sim. Né? A gente aborda muitas vezes de uma forma bem humorada. É possível confiar nos altos escalões dos governos? Pode não. falar? Não. Então, possível confiar. É difícil confiar no alto escalão do governo brasileiro, né? Sim. O ponto é que o foco principal do chamado Deep State, né, o Estado Profundo brasileiro, eles estão mais preocupados em fazer um rolo lá com a Eletrobras, um rolo com a Petrobras, né? Não vamos falar de política aqui. O Deep State americano, o Deep State chinês, o Estado Profundo desses países, eles não estão fazendo rolo com obra, com ponte, com merenda escolar. Eles estão fazendo teste de arma biológica, eles estão fazendo teste de arma supersônica, eles estão tentando se conectar com a paranormalidade, eles estão tentando desenvolver arma laser, né? É como se fosse... eu compararia o Estado brasileiro é a criança fazendo lambança. Sim. Né? Quando um adulto faz lambança é muito mais complexo. E se você pegar os governos americano, chinês, europeu, aí você tem uma lambança que sacode o mundo, né? Com certeza. E é possível confiar... alguém acredita que esse pessoal está lutando por um mundo melhor? Eu acho que... Quem está lutando por um mundo melhor é o Bonovox, né? Tá lá tocando um rock and roll. Tocando um rock and roll, tentando... tudo... Então, eu acho que nem ele, hein? Porque ele está envolvido com Jeffrey Epstein. Não é o Jeffrey Epstein? Ele era amigo do Jeffrey Epstein? Tem foto dele na ilha. Vixe, tem um filme da hora. Tem um filme que saiu esses dias. Eu gostava muito do YouTube. Depois que eu vi a foto, eu falei, puta merda. Parou de ouvir. Não parei de ouvir porque não tem nada a ver a música com a pessoa, né? Mas é decepcionante, né, cara? Cara, eu não sabia que o Bonovox tinha envolvimento com o Epstein, cara. Inclusive, o Epstein foi devidamente suicidado na cadeia, né? Foi suicídio. Tem isso, Olha, né? suicidaram ele. Suicidaram o rapaz, né? Do nada. Não, ele tava numa cela que tinha o tamanho de um beliche e apareceu lá com um politraumatismo. Tipo, como, Taninho? Como? Não, é que ele caiu. Mas deixa eu falar uma coisa que a gente fica pensando, né? Tem uma teoria que eles falam que a população hoje da Terra é muito grande. Isso é uma falácia.
Eu acho que tem uma população muito grande Não, ainda. É mentira. Se você pegar a população do planeta inteiro e colocar dentro dos Estados Unidos, sobra terra. Ah, não. Sobra terra. Não. Ah, colocar o pessoal... Ó, A só na população- Índia... É sobra muito, terra, cara. filho. Sobra terra. É que assim, Pode ter certeza. meu ponto assim, geográfico da coisa. Existem algumas áreas que são super populosas, né? Sim, Sim, e tem mas outros que não são na nada. maioria Não das tem. regiões não é Exato, não é tão mas, denso. mas né? aí é que tá, né? Não é a parte de população que eu falo de territorial. Eu falo a quantidade de pessoas mesmo. Então, Não- eu acho que essa não arma é- foi pra isso. Isso aí é uma desculpa, né? Aí a gente já cai na outra teoria que a culpa do planeta estar sendo superaquecido é nossa, né? Mas não tem, não. O CFC lá, o metano. Ah, o metano. Metano. E é outra mentira, é outra mentira. Eu não conheço os dados científicos, não sou aprofundado nisso, né? As mudanças climáticas são perceptíveis. Sim, é uma transição, eu acho isso. Mas É eu igual... me pergunto em que medida isso não é uma transição, porque já tivemos eras glaciais, eras E na- do gelo. E naquela época nem tinha tanta... Não tinha fake news. Não tinha. E Não não tinha tinha também internet. tanto essas usinas aí, não Não. tinha O carro. planeta já foi mais quente do que é hoje E já foi mais frio também. e já foi mais frio. Hoje é tá- um ciclo, né? É um é. ciclo que acontece sempre. Tem uma teoria que falam que o nosso ciclo agora a gente vai entrar numa mini era glacial, Já ouvi muito isso. que vai entrar numa aonde que vai ser muito frio, mas porém é uma transição, gente. A gente tá numa transição ali diária praticamente da Terra. Se a gente falar assim, não, mas é por conta de aquecimento global, beleza, isso pode acelerar o que já é. Entendeu? Mas esse negócio, buraco na camada de ozônio, essas coisas aí, pelo amor de Quando a Deus. gente gente. era moleque, o que tava na moda era o buraco na camada de ozônio. É. Há pouco tempo atrás, acho que um mês passado, eu tava vendo. Falaram esses que tá negócios. fechando a... Não tem mais o buraco. Não, não Fecharam tem. o buraco. Deixa eu ficar quieto, que eu ia falar que a prefeita recapeou lá em cima. Tampou o buraco. Então, mas não tem mais problema na camada do ozônio. Só que assim, era engraçado porque assim, não, por causa do buraco da camada do ozônio entra mais os raios do sol, tal, é mais perigoso, tudo. Tá, então fechou agora o buraco, supostamente era pra estar um pouco mais seguro, mas não, o sol tá queimando, pior ainda. Porque aí é que tá, né? A gente não pensa... Nós pensamos o quê? Não, o sol tá vindo, aquece aqui e o mormaço fica. Mas é o contrário. Nós estamos aquecendo de dentro pra fora. Aí é onde que tá o negócio, né? Por que tá aquecendo de dentro pra fora? Porque não vai explodir. Não vai bum. Mas o que tá causando isso, né? Mas, Ninguém então. fala. Não, aí é que tá. Igual teve um mês passado, né? Teve o terremoto. Terremoto teve. Mês passado você fala qual terremoto? Em março. Em março. Foi o da Indonésia. Tá, porque agora teve. Agora teve Mianmar. Mianmar e Tailândia? Exato. Tailândia, né? Que é Agonia, esse? hein? Você viu os vídeos? Eu vi. Que foi o mês passado. Porque nós tá gravando hoje pra passado em abril, só que foi o mês passado. Desculpa, é que eu não sou do rádio. Mas é isso, gente. Ainda bem que o Scooby vai cortar. Ainda bem que escuta. Mas não, isso daí tem que vai ir. pro ar. Vai pro ar. amor Vai de pro Deus. YouTube. Porque a gente tá gravando hoje, ó. Hoje é dia 30/3, pra ser transmitido no dia 13, porque a gente vai estar um dia de férias. A gente precisa de um dia de férias, né, Edson? Eu queria... Eu vou estar de férias, eu vou estar viajando. Então, eu vou lembrar do você lá, A culpa é Edson. sua. A culpa é minha. Eu vou lembrar do você lá. Vou mandar É umas gravado, fotos. mas é praticamente ao vivo, né? Porque não Gravado tem ao corte, vivo, vai hein, os gente? erros, vão Então, se tudo. você Vai do quiser jeito que tá. participar, você já sabe, hein? Não vai ter edição. Não vai ter edição. Pelo É amor direto de e Deus. reto. Direto e reto. Mas, ô Daniel, fala um pouco, alguma outra história que você teve, fora essa, lá em Valdepalmas? Bom, já que tô Pode ser de espírito também. A gente gosta dessas coisas. Nós temos um assistente aqui que fica ali, ó. Fica ali, ó, atrás, no estúdio. Pra quem não sabe, a gente tem um ouvinte espiritual que fica ali no estúdio. Vai brincando. É sério. Não, mas é sério. Eu sei que é sério. É o poder muito sério. é o poder da rádio, atinge todo. É.
Todas as dimensões. Mortos e vivos estão conosco na audiência. Vamos fazer Ligado. assim, Daniel. Só dá a introdução, porque a gente vai fazer a virada de hora. Ah, maravilha. Daí depois, na hora que virar a hora, a gente vai vir com tudo sobre esse tema. Maravilha. Então, Não, só para encerrar o assunto do chupacabra. ainda não encerrou? Na verdade, isso aí... Vai que ele entrou no carro. Então, A gente não mas sabe. esse é só esse é uma outra historinha. É só para aliviar um pouco a tensão, né? Aham. Depois daquela história tenebrosa. Eu e mais outros amigos, a gente, quando fizeram o McDonald's aqui em Bauru, Na Nações. primeiro McDonald's, né? Então a molecada ficava tudo doido lá para ir comer. A gente passava no drive, pegava aquele monte de lanche. Tá, vocês E aí queriam a o gente McLanche parava, feliz, né? Só pra alegria, né? Aí a gente subia numas ruas ali pra cima. Naquela época era tudo mato lá, né? Não tinha os prédios ali, todas as coisas construídas ainda. E a gente subia lá e comia lá tranquilo, né? Batendo papo, dando risada e tudo. E tava justamente numa época que tava a lenda do chupacabra. Aí o colega meu falou assim, pô, e se a gente achar o chupacabra? Eu falei, não, a gente pega ele e depois vende pro governo, ganha dinheiro aí, né? Não tem problema. E aí a gente tava comendo tal, no carro ali, tranquilo. E, pô, ele acabou de comentar o negócio do chupacabra. Eu olho no meio da rua, assim, de um lado era um terreno terrenão de mato ali. Uhum. Do outro lado tinha umas casas e uns terrenos também baldio no meio do quarteirão. E aí eu olhei assim no meio da quadra, assim, né? Adiante, assim, uma sombra esquisita andando meio esquisito, assim, no meio deu um pulo, assim, e ficou no meio da rua. Aí eu falei pro meu amigo, puta, não acredito. Ah lá, nossa chance, cara. Você falou no bicho, o bicho apareceu. Ele, e agora, o que a gente faz? Eu falei, não, sai correndo. Fica quietinho, fica quietinho. Aí entramos no carro, fechamos a porta sem bater. Aí eu falei, meu, o que você vai fazer? Ué, eu vou ligar o carro, já sai acelerando, nós atropela o bicho, o que sobrar a gente vende. Nossa. É mais prático que Meu dá. Deus do É céu. mais seguro e mais prático. E se chegasse perto e não fosse? Não, então. Aí eu saí com o carro acelerando e acendi a luz. Putz, na hora que eu acelerei, que eu fui pra cima, eu joguei aquela luz alta, era uma lebre, cara. Caraca. É desse tamanho. Ó. E ela deu outro pulo assim, eu falei, putz, porque assim, com o orelhão dela, assim, ficou um treco, uma sombra estranha no meio da rua, né? Sim. E ali só tinha poste na esquina, no meio do quarteirão, não sei se estava queimado, não tinha luz ali. Uhum. Aí eu falei, putz, é uma lebre, cara. Tá. Mas falando nisso, aqui no Aeroclube não tem umas lebres, tem uns dinossauros, cara. Pois é, cara. É gigante. Eu não sei Quando de que onde- eu fazia, quando que eu participava do Arraia Aérea, a gente fazia ali a verificação, tudo em volta. Cara, aquilo ali era um dog alemão gigante. Não, elas são gigante, grandes, cara. gigante. Eu E fiquei aqui de tem um cara. monte, tem um monte. São híbridos. São híbridos, Tem com DNA de certeza. dinossauro. Às vezes era o chupacabra, né? Você sabe que já Fantasiado de teve, já teve incidente aqui no Aeroclube devido a uma lebre. É mesmo. Oh, Rapaz. várias coisas, várias coisas. Bom, a gente vai continuar esse papo, tá? Na viradinha de hora, a gente vai fazer uma virada de hora e já voltamos, tá? Esse é o programa Área 51, um programa mais místico, ufológico, teórico e também a gente adora o chupacabra, hein? E já voltamos.
Voltamos com o programa Área 51, esse que é o programa mais místico, ufológico e espiritual da Rádio Brasileira. Você que não participa ainda do nosso Instagram, só entrar lá, programa Área 51 e também Top FM Bauru. Você fica por dentro de tudo que há no programa Área 51 e também notícias, fofocas, entre outros, na Top FM Bauru, lá no nosso Instagram. E você que gostaria das nossas camisetas do Área 51, só entrar lá, reserva.inc/programa Área 51. Você vai ter uma diversidade enorme de camisetas do programa, né, Edson? Sabe o que eu acho que tá faltando? Camiseta de teoria da conspiração. Ah, eu Não vou tem. fazer. Eu vou. Agora eu gostei da ideia. Vou fazer e quero ver, todo mundo vai comprar. Isso aí. Você vai ver. Bom, voltamos aqui ao papo sensacional com o Marcos e Daniel. Aqui não é... A gente tá falando sobre as vivências, né, do Daniel. Ô, Marcos, você já teve alguma experiência Eu ia perguntar isso. Nunca ufológica? tive, cara. Eu te antecipei, viu? Pesquiso há 20 anos, nunca tive um avistamento, nunca tive um contato. Conheci gente, minha falecida mãe teve uma experiência de avistamento em uma fazenda em Avaré e ela não estava sozinha, né? E minha mãe não usava psicotrópicos, é importante deixar isso claro, né? Ainda bem. Não usava. Ela, minha tia e minha prima na época, né? Tiveram um avistamento de umas luzes vermelhas, né, cruzando o céu na região de Avaré, onde não havia atividade aérea nenhuma. Conheci um pessoal em São Paulo, que é um grupo de vigília, eu não sei se ele ainda existe, porque eu perdi o contato, mas chamava Ufogênesis, e eles tinham uns relatos de vigília muito interessantes, em que eles avistaram, né, luzes, aeronaves e tudo, mas eu pessoalmente nunca tive nenhuma experiência, nunca busquei desenvolver minha mediunidade, né? Todos temos, mas alguns desenvolvem, outros não. E minha família é uma família espírita e minha mãe, meus avós, meus tios sempre conversaram com espíritos, visualizaram espíritos, né, em diferentes épocas da vida, mas eu e meu irmão, por exemplo, a gente nunca desenvolveu isso e nunca tivemos isso em nossas vidas, né? Mas eu sou um fascinado pelo assunto e pesquiso há muito tempo, já li muito, já vi muito documentário, já li muito livro, né? A maior fonte aqui em Bauru, para mim, é o radialista que já participou aqui do programa, o Cláudio Petroni. Cláudio, Um grande pro Claudião. Para a Esther, para o Claudinho, meu parceiro. O Claudião, ele tem uma biblioteca inteira, né? Alguns livros. Sim. A maioria dos livros em inglês, inclusive, né? São casos fantásticos. O Claudião foi um dos fundadores do Grupo EBAL, Grupo de Pesquisa de Bauru. Sim. Né? De 73, só ele está vivo hoje. Ele participou de investigação legal. Sim, ele quando que ele veio aqui no programa, ele trouxe um almanaque de 86, se eu não me engano, 85. E nisso... Eu acho que foi essa data. E tinha um caso de Bauru nesse almanaque. Sim. Que é um caso onde que não é do cara que apanhou de conduíte. Não é esse. O Claudião, ele pesquisou, o Grupo EBAL, né, o Grupo de Pesquisa de Bauru, eles pesquisaram o fenômeno lá na CESP, do vigilante que foi agredido por seres não identificados. De conduíte. E isso é final dos anos 60. Eles pesquisaram o episódio do cadeião de Pirajuí, né, que já foi nos anos 70 também. Eles levaram um contador Geiger, né, para quem não sabe, o contador Geiger, ele mede a radiação. Sim. E o fenômeno que houve lá no cadeião, ele foi uma luminescência muito forte que veio de cima, que tomou boa parte do prédio, né? Você teve aí uma dúzia de funcionários e centenas de detentos que testemunharam o fato. E eles foram com o contador Geiger lá medir a radiação. Acho que 1 ou 2 dias depois a radiação estava absurda, né? Para um lugar onde não deveria haver nada. Sim. E fora os avistamentos aqui em Bauru. Aquela caixa d'água do DAI na região lá do Xangri-Lá, do acesso a Bauru-Piratininga, Sim. né? É conhecido como um ponto de avistamento frequente.
Muita gente já viu. Muita gente já Lá, viu. né? Mas sabe o que eu falo? Eu falo que Bauru tem algumas coisas. Um exemplo, você já viu a caixa d'água do Bela Vista? Não. Do DAI? Ela parece um OVNI, cara. Você já viu? Já. Exatamente. É, Eu não cara. sei se alguém confundiu. Já é um Os OVNI epi- Porto ali. Não, mas é, cara, é muito igual. Eu adorava ir lá, meu pai ia com os amigos dele jogar bola. Eu chegava ali no Bela Vista e falava assim: ah lá, pai, de escovador, ó, de escovador. Era assim, porque é muito igual, cara, muito igual. Muito. Eu não sei se alguém confundiu alguma coisa. Os episódios que eu tô relatando, né, em especial da caixa d'água do Dai, que fica lá próximo do recinto, do Shangri-La, quem pesquisou isso foi o Claudio Sim, Petroni, é que né? lá Não sou eu falando. Lá é um dos pontos mais altos Sim. da cidade. Não né? é à toa que as torres de comunicação ficam todas naquela Ficam região. lá, A torre da TV Record, a torre das rádios. das rádios, da TV Cultura, tá lá. Sim, Né? A torre da Rede TV, que infelizmente caiu agora numa chuva uhum. braba. Você tem... Ali é o ponto principal de telecomunicações de Bauru. Sim. E aqui onde nós estamos, aonde que a rádio se encontra, também é um ponto alto. Sim. Só que lá é a mesma altura daqui. Só que lá você consegue ver mais aqui Sim. do que lá. Então ali é um ponto estratégico para avistamento. Sim. Você tem em Piratininga, né? O céu de Piratininga é muito bacana, principalmente para quem vem de São Paulo, que é aquela massa cinzenta que você não vê nada. Sim. Né? Porque São Paulo é tomado pela poluição. Em Piratininga você vê o céu estrelado, né? Sim. Aquele É que céu ali bonito, também né? é mais escuro. Se você Sim. olhar pro outro lado ali, pro lado de Ourinhos, saindo ali pro lado de Ourinhos, você vai ver que ali é mais escuro. Então ali a probabilidade de você ter um avistamento é muito grande. Teve uma vez que eu Né? tava fazendo um voo de volta de Curitiba pra Bauru, a gente passa por ali. Cara, é sensacional. Você olha assim, ó, você vê todas as cidades. Todas. Você sabe onde que é cada uma. E é um céu limpo. É um lugar lindo de se ver. Como é que era o nome de uma das pessoas que você conhecia lá? Eu achei o grupo UFO Gênesis aqui. Ai, Tal de... tem um aqui, ó. Clóvis Roque Xavier. não Não? era. É. Eu vou puxar na memória. Faz tanto tempo que eu perdi o contato. Inclusive, o rapaz que me deu... esse rapaz, ele me deu o meu primeiro VHS com um documentário do Michael Ekman. É um filme alemão que foi gravado em inglês. Os depoimentos estão... a narração está em inglês, a tradução está em inglês. Tem legenda em português, né? Na época, eu ainda não falava inglês. OVNIs, uma presença secreta na Terra. Esse vídeo hoje está disponível no YouTube. Ele está dividido em 2 partes. OVNIs, uma presença secreta na Terra. E é um filme que foi distribuído pelo Centro Brasileiro de Discos Voadores. É uma entidade que divulgava material, não sei se está ativa, não tive mais contato, mas eu recebi em VHS. Hoje você tem documentários no Netflix, né? Sim. O último que teve, Investigação Alienígena, é um Sensacional. documentário americano que foi lá na região amazônica, né? Inclusive conversar por causa dos fenômenos que existem lá, né? Que são muitos. Muitos. E você tem documentários no streaming, né? Você tem Australian Skies, né? Que é um documentário sobre episódios OVNIs ufológicos, né? Na Austrália. Sim. Né? Mas naquela época, há 20 anos atrás, era no VHS. Né? Ah, com certeza. E sabe o que eu acho? Assim, eu vejo muitas coisas, até muitas teorias que eles falam demais sobre testes militares, entre outras coisas. Aquele caso de Fênix, sabe? Do Delta, centenas de cidades viram, centenas de pessoas viram, filmaram, porque tem filmagem das luzes. E eles estão vindo com um papo hoje que isso foi um treinamento militar. Sim, mas você tem muito teste de arma, por isso que isso sempre gera polêmica, né? Porque você tem muito teste de arma avançada que muitas vezes é confundido com um episódio ufológico, e você tem muito episódio ufológico que muitas vezes é justificado, apontado como teste de arma. Então a gente sempre está no meio
né? Meio termo, praticamente. Nunca sabe, a gente nunca tem a certeza do que se trata, porque é difícil confiar nas autoridades quando o assunto... É difícil confiar nas autoridades em qualquer assunto, mas quando um assunto é esse, nossa senhora, né? Nossa. Mas você tem teste de arma de tudo que é tipo, feito por vários governos, né? E aquela desculpa que surgiu em Roswell, né? O caso Roswell foi onde surgiu a desculpa do balão meteorológico. Ah, né? não, aquilo ali foi pior. É a mesma coisa em 2022, 2023, onde que a China tava fazendo um exercício de espionagem, derrubaram, mandaram um caça para derrubar um balão meteorológico. Sim. Então, então, a gente sempre tá... E depois ainda teve o fenômeno dos supostos drones nos céus dos Estados Unidos, né? Sim, que foi esse ano, que teve bastante coisa. Mas só que durante isso, desses drones de avistamento, teve bastante casos de luzes piscando, de disparos de alarmes de carros ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, até que ponto isso pode ser um treinamento de ondas? Porque tem uma arma que eles emitem ondas, onde faz até abrir Sim. tipo um corredor Sim. no meio das pessoas. Os caras controlam a multidão. Né, então, tipo... Mas só que é aquele negócio, né? Beleza, eles estão fazendo essas coisas, entre outras coisas, porém, da onde que veio isso? Aí tem o lance, que muitos comentam, e o Edson sabe falar bem. Aliás, aprendi muito com o Edson esses anos todos. Ó, que professor, né? hein? Cara fera. Só fazer um comentário, aproveitando a questão de armas e tal. Semana passada eu vi um vídeo que o cara flagrou lá e postou um caça novo chinês. Sim. Ele é triangular praticamente, não tem o profundor, nem o estabilizador vertical. Ele é inteiro horizontal ali. Ele é horizontal inteiro, só que ele é muito esquisito, muito esquisito. E o som dele é muito esquisito. Só que assim, beleza, entre sons, a gente pega aqui na Embraer. Hoje, o EJ, né, que é o avião da Embraer, que é aquele maior que ele faz, o som dele é de uma baleia. Todo mundo fala assim, olha a baleia decolando. Por quê? O som dele, quando ele passa, parece... Então, é assim, tem essas coisas, né? Porém, aquele avião, esse caça, né, chinês, ele é um pouco horripilante. Se você for ver, porque dá medo. Ele é grande, ele é muito grande. E também ele é um caça, já é um caça de sexta geração, não é nem mais quinta, quarta, terceira geração. Mas aí é que tá a questão, né? Que o Daniel entrou, como é que faz um caça desse tipo, né? Da onde eles tiraram essa tecnologia? Aí é que tá. O maior receio das agências americanas é justamente a engenharia reversa que outros países consigam fazer e aplicar. Sim. Né? Tem um escritor que eu gosto bastante, que está em tudo que é podcast também, que é o Daniel Lopes. Né? Ele fala sobre vários temas e tal. Mas é muito interessante. Nessa praia de arma, né? Você falou da arma sonora. Sim. Né? Supostamente, essa arma sonora foi testada em Cuba contra diplomatas americanos. E foi curioso porque todo o corpo diplomático, praticamente, dos Estados Unidos que estava em Cuba na época, eles tiveram surdez, né? Apresentaram sintomas de surdez, alguns temporários, alguns permanentes. Caramba! E aí se identificou, isso também foi usado contra diplomatas canadenses, tá? Quem quiser pode pesquisar isso na Folha, no Estadão, no G1, né? E o governo americano abriu uma investigação oficial, né? Para averiguar isso, porque algo aconteceu. Né? Que doido. Também vazou informação, inclusive vídeo, sobre armas a laser usadas pelo governo da Inglaterra, né? Que sempre negou a existência dessas armas. Sim. E que hoje, segundo o que se teve acesso a essa documentação, essas armas a laser existem há pelo menos 30 anos. Né, já estão sendo desenvolvidas há 30 anos. Se existe, é só parar para pensar um pouco. Né? Se existe tratamento a laser para questão ocular, para calvície, tratamento a laser para dermatológico, tem todo tipo de setor praticamente
tem o laser sendo utilizado. Você acredita que não existe no setor de defesa projetos, pesquisas e financiamento para armas a laser? Você acha que isso é coisa de ficção? Você pode ter uma máquina de corte a laser em casa, né? Exato. Então, que não é muito caro, né? Não. Exatamente, né? Não é. Mas aí é que tá, né? Ainda entra também até naquele negócio sobre essas queimadas que teve. Queimadas em Hollywood, queimadas no Havaí. Daí todo mundo se pergunta por que muitas coisas estão trocando. Porque eles falam que... O detalhe do Havaí é pior ainda, porque queimaram as casas, Queimaram mas as a casas. vegetação não. Exato. E também queimaram as coisas que não eram azul, porque as coisas azuis continuaram do mesmo jeito intactas. Isso daí foi um... E muita gente, daí eu tô parando pra ver, muitas casas no Japão, Coreia, o telhado é tudo azul. Eles dão desculpa de tipo, não, é um material tal, pra É. questão de Aí eu te pergunto. isolamento térmico e É. tal, melhor qualidade. Então, mas aí eu, Mas precisa ser azul? aí eu te pergunto, Não por pode ser que amarelo, verde. isso? O porquê disso, né? Eu fico meio na dúvida, assim, eu fico meio que pensativo. Até que ponto a gente pode acreditar nessas coisas, né? Então, essa vai ser nossa angústia sempre. E esse programa, ele cumpre a missão de pelo menos fazer pensar. Sim, Porque é muito difícil você confiar na mídia tradicional. com Em certeza. qualquer assunto. Quando o Uhum. assunto descamba para essas coisas, esses temas que a gente trata, mais difícil ainda. É muito difícil você confiar no que o governo diz, de qualquer país. Né? Isso. Então, a gente sempre está no meio, porque a gente nós somos o povo, né? Exato. We the people, né? E a gente tenta buscar as respostas na medida do possível. Às vezes o Edson já está pesquisando, tem muito mais estrada do que eu, já está aí na caminhada há muito mais tempo. É muito complicado, porque a gente está literalmente à deriva, né? Com certeza. O Daniel Lopes seria uma boa pessoa para trazer ele aqui. Seria fantástico. É. Não sei se ele tem espaço na agenda, porque ele está em tudo que é podcast o tempo inteiro. Eu até me pergunto se ele não foi clonado, porque para aparecer tanto... Com Verdade. certeza. E fora que ele faz programa, ele faz live todos os dias. Não, e Todos fora os os livros dias. que ele escreve, porque ele está sempre lançando algum livro, alguma coisa. Aí eu tenho medo. Mas ele fala, o Daniel, ele fala dos Illuminates, né, das Sim. ordens do mundo. Ele fala sobre ordens vampirescas, né? Aí eu tenho mais medo ainda. O problema dele, sabe, é que ele leva mais pro lado religioso, né? Sim. Ele é religioso. Mas é religioso. assim, a gente tem que trazer aqui no programa pessoas completamente diferentes. Sim, tem que trazer todo mundo. E é isso. Todo mundo que tem algo a acrescentar, que pesquisou, que falou, é bem-vindo. É. Tem que trazer. Inclusive quem não acredita em nada. Exato. Quem acha, não, vocês são os caras que são tudo maluco. Beleza. Tá tudo certo. Tá Com tudo certeza. jóia. Bom, a gente vai continuar esse bate-papo, a gente vai entrar para um breve intervalo rapidinho, tá? Você fica aí sentadinho, já pediu a pizza lá Manjericão? Tem que pedir, hein? Porque a pizza é sensacional. Então você não pode perder ficar sem ela, hein? Esse é o programa Área 51, então a gente vai para um breve intervalo rapidinho, liga lá Manjericão, só para pedir aquela pizza gostosa, para continuar assistindo o nosso programa, tá bom? A gente já volta.
Voltamos! E aí, pessoal, tá gostando do bate-papo? Bate-papo é sensacional aqui com o Marcos e Daniel. A gente tá trazendo coisas doidas, né, no programa de hoje, com bastante verdades. Porque a gente tem a fonte da onde que a gente traz esse negócio, né, esses assuntos. Então, se a fonte é verdadeira ou não sei. Aí é problema da fonte. A gente tá indo até a fonte tá ali. Da onde que veio da fonte, ele não sabe. Bom, pessoal, lembrando, você também tem que seguir a nossa página, Programa Área 51 e também Top FM Bauru, tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Né, Edson? É isso aí. Bora aí, faz pergunta aí, Edson. Tá nas suas mãos. Vamos ver com o Marcos e o Daniel que o conhecimento deles em teoria da conspiração. Já que o aí programa já trata gosto, sobre hein? isso também. Opa! Vamos lá. Vou passar a bola pro Daniel Bueno. Fala aí, Boa. Dan. Então, vocês viram recentemente aquele lance, não sei se já era essa ideia de comentar a respeito das pirâmides lá? O negócio Opa! Sim. Inclusive, né, a gente teve no dia 30 um especial somente sobre a história do Egito. A gente vai Pô, que legal. teve e vai ter, sensacional. Legal mesmo. Mas essa teoria aí das pirâmides, é sensacional. Tá bem interessante, né? Tá bem interessante, porque ele fala que 600 metros, 800 metros, daqui a pouco 2 quilômetros, 2.000 metros. Eu vi isso a primeira vez aí com a Carol Capel. Isso. Depois eu fui pesquisar. Aí a OVNI hoje lançou uma notícia também falando exatamente o que a Carol Capel falou. Só que já teve aí um arqueólogo, né, falando que não tem como, que é mentira. Mas é um arqueólogo que trabalha pro governo, né? Então é difícil acreditar nesse cara também, né? Até que ponto é verdade? Falar um pouco das pirâmides. As pirâmides sempre exerceram uma fascinação muito grande, né? Porque elas estão ligadas, em boa medida, a uma civilização que está no imaginário das pessoas, né? E sempre existe a colocação de que elas foram construídas com o propósito de serem portais. Alguns dizem que elas são mausoléus, né? Alguns apontam que os egípcios não teriam construído elas sozinhos, teriam sido apoiados por tecnologias que não eram daqui. E isso gera muita polêmica. Eu tenho uma amiga arqueóloga, a Letícia, fera demais, né? Ela trabalha com povos indígenas, né? Tupi-Guarani. E ela inclusive fala que tem uma turma que fala que dizer que os povos antigos contaram com ajuda externa para construir as pirâmides é desmerecer os povos antigos. Então eu não quero fazer bullying nem desmerecer os povos antigos, né? Mas é muita rocha, é muito peso para ser erguido sem guindaste, sem tecnologia. Não tem como, né? E outra, se a gente for parar pra pensar, por que até agora ali não afundou? É interessante. Muitas coisas ali afundaram, porque ali não. Não, é porque o pessoal mantém tudo. Até ok, beleza, vamos pensar assim. Mas pra levantar aquilo... não é fácil. Não é Inclusive, fácil. deixa eu até fazer um pequeno adendo aqui. Com aquelas questões de escravidão no Egito antigo, coisa do gênero, o pessoal achava que eles punham os escravos lá para construir todas as coisas, assim como a gente viu em filmes, né? Né? Que a Hollywood e tal. Inclusive, né? o nosso querido Jefferson falou que trabalhou lá. Então, assim, os materiais, filmes antigos que a gente tinha a respeito disso, tudo indicava assim, né? Que era um trabalho escravo e tal. E essa descoberta não é recente, já faz alguns anos. Inclusive, passou na própria History Channel, né? Tem um arqueólogo, egiptólogo lá, um dos principais lá do Egito, que ele cuida dessa parte de exploração e questão de interpretação de hieroglifos nas pirâmides, né? Aquele é o Zahi Hawass, acho que é assim que fala o nome dele, não sei. Se eu estiver errado, vocês me corrijam depois. Sim. Mas numa das câmaras, né, mais profundas lá, que eles estavam pesquisando, existiam escrituras, né, listas de nome de arquitetos e mão de obra especializada muito bem pagas,
E assim, que tinham importâncias como... Não chega a ser do faraó, né? Porque o faraó era o mais importante. Aham. Né? Acima dele, ele estava ali no status junto com os deuses, né? Mas logo abaixo dele estava esse pessoal especializado que era responsável para a construção das pirâmides. Então, não eram escravos, longe disso. Eram pessoas muito bem pagas Aham. e extremamente capacitadas que trabalhavam na construção da pirâmide para poder Sim. erguer aqueles monumentos. Agora eu fico pensando, né? Beleza. Tinha bastante pessoas assim e tal, mas e as escrituras? E aqueles desenhos, né? Falando sobre pessoas grandes, né? Então, já Coisas voadoras, relíquias achadas de ouro, como um avião. Já aproveitando isso daí, uma coisa também é que hoje em dia tem muito pouco, né? Sobrou muito pouco do que tinha na época. Mas o Egito, na época lá do auge deles, devia ser um super psicodélico, né? Porque todos os hieroglifos, essas coisas que a gente vê hoje em dia, que hoje são marcas só na parede, Sim. era tudo colorido. Era tudo em cores, né? Então Sim. tem algumas peças, né? Alguns pilares, algumas coisas lá que foram preservadas, né? Que eles até levaram para o museu e você vê que eles são todos coloridinhos, né? Então as cidades deviam ser assim, né? Cor para todo lado, né? As escrituras. Exato. Aí você falou da questão E deve ter ouro pra tudo quanto é lado, né? Porque todo mundo Também. fala sobre as riquezas, né? E aí, aproveitando essa questão também, já puxando para o lado ufológico da coisa, né? Então, existe aqueles deuses, aqueles personagens, né? Nos hieróglifos, que eles eram maiores, né? Do que os humanos. Sim. Um filme que eu achei muito legal, assim, que dá um exemplo bem disso aí, é aquele... Deuses do Egito, né? Aquele filme novo. Deuses do Eu achei Egito. muito legal. Sensacional. É lógico, né? Uma aventura, coisa e tal, mas ajuda a gente a ter Mas um pouco tem- de noção. ali, né? Exato. Se você pegar desses tipos de filme, tem uns filmes muito legais. Prometheus. Sensacional. Quem mais? Tem um filme muito legal que eu vou lembrar, porque assim, eu tenho ele em DVD, eu comprei ele, porque eu falei assim, não, eu preciso ter esse. Imortais. Isso é fantástico. Que é igual, também. parecido com Prometheus, mas Prometheus, Imortais, eu falo que são filmes sensacionais que, vocês têm que assistir. Porque prende e você começa a entender algumas coisas daquela época, né? Que é muito doido. E aí, só aproveitando, né, na minha questão do Egito ali, alguns deuses, né, eles eram representados assim, com corpos humanos, né, entre aspas, e alguns deles, por exemplo, tinha cabeça de ave, né, que é no caso do Horus e no caso do Tote. O Tote, né, que era o deus lá, arquiteto, né, arquiteto do mundo, ali, do universo. Inclusive existe uma corrida atrás do livro de Tote, né? Sim. Até atualmente, né? Tem muita gente que vai atrás e tal, porque quem possui esse livro domina tudo, né? Então, e tem um outro, né, que fala que ali vai descobrir, até esse negócio das pirâmides, falaram que ali, descoberto isso, eles podem chegar até aonde estão as escrituras que fala sobre Atlantis. Que seria um lugar ali embaixo, né, que eles falam. Isso seria dentro dessa descoberta que fizeram Dentro dessas recentemente. descobertas que fizeram recentemente. Então é uma coisa doida. É bem doido. Que a gente fica pensando, e aí? E agora? Eu tô tentando achar uma matéria aqui que eu pesquisei hoje, que fala de uma pirâmide na Islândia. Só tem 28 mil anos. Ô, louco. Cara, Na época não existia nem a civilização do Egito ainda. Tem um arqueólogo francês, e eu não vou lembrar o nome dele agora, mas inclusive fala sobre ele nesse documentário OVNIs, Uma Presença Secreta na Terra. Ele fez uma compilação de pinturas rupestres e da era medieval que fazem referência a OVNIs, naves, seres vindo do céu. Ele catalogou, se eu não me engano, são 15 mil registros, e você tem coisa das cavernas de 35 mil anos atrás, né? 15 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, pré-era cristã. Aí na era medieval você tem algumas pinturas que estão em castelos, em monumentos,
você tem essa descrição de naves, de bolas de fogo, né? Então é um negócio que já vem muito antes de Hollywood, né? Hollywood hoje eu vou chamar de berço da memória coletiva quando o assunto é naves, né? Você tem o Independence Day, vários Sim. filmes bacanas, mas assim, a humanidade em si, segundo os registros que existem, já está lidando com representações, né, de naves, de objetos há milhares de anos. Isso Sim. já vem de muito O legal longe. Tem até coisa na Bíblia que eles falam sobre a carruagem voadora. Ezequiel, Claudião Petroni que fala, Ezequiel viu a roda. O que isso quer dizer? Uhum. Ezequiel viu a roda no céu. Tá na Bíblia, Edson, você que manja, tá em algum Tá livro. na Bíblia. Tá na Bíblia. Eu vou procurar aqui porque tá. Ezequiel viu a roda no céu. O que isso quer dizer, cidadão, para você que está nos ouvindo agora? Que tinha alguém jogou um pneu Bridgestone para cima? Michelin. Né? O que vem na sua cabeça? Michelin foi. Michelin, né? O interessante é Michel. assim, que independe de povo, região e época, tem umas semelhanças, né, entre essas Sim, descrições. sim. Então, Sim. é claro que varia da qualidade do artista ali, né, de fazer a coisa. Mas assim, se você pega os desenhos, as coisas são bem... Um lembra o outro, né? Então, É verdade. parece que era a mesma coisa que todo mundo via, né? E você tem, inclusive, essas construções das eras passadas, né? A gente está falando das pirâmides do Egito. Você tem pirâmides na América do Sul, né? E sítios arqueológicos. Você tem pirâmides no México, né? Você tem pirâmides em outros lugares. Você tem Tem aqui no Brasil. Tem no Brasil. Tem. Você tem Ratanabá, Ratanabá. que é uma cidade que está escondida sobre a Amazônia, Sim. segundo o que é relatado. A revista Super Interessante fez uma baita de uma matéria bacana, né? Uhum. Pode ser acessado por qualquer um sobre isso. Então você tem construções similares em continentes diferentes, em uma época que não havia comunicação entre esses continentes. Exato. Né? Não tinha internet, não tinha cabos submarinos levando informação, não tinha nem carta, né? Porque não eram povos que não se falavam, né? Existiram na mesma época, mas não se falaram. Então, de onde vem essa correlação? De onde vem essa semelhança? De onde vem isso, né? Uhum. É muito interessante. E falando de Hollywood, um filme que eu sou louco para achar, não consegui achar ainda, é aquele filme dos anos 90, Fogo no Céu. Esse daí eu quero achar também. Traz a história de abdução do Travis Walton, né, que esteve Sim. no Brasil há coisa de 2 anos atrás, foi em tudo que é podcast, né? É um filme dos anos 90, só que eu não acho em streaming, não acho em nada, cara. E esse filme é um dos poucos que eu não vi ainda. Poxa, há pouco tempo atrás eu assisti ele de novo, cara. Eu te passo. Então me passa. Passo o Tem link um da filme Pelo amor também. de Deus. Tem um filme que eu vou achar aqui também, já que você falou sobre esse, que eu falo que também é muito bom, que é com o Nicolas Cage, que é o Presságio. Presságio. Fantástico. Não Presságio. sei, não sei. Também tem um outro que é Sinais do Futuro. O Sinais do Night Shyamalan é maravilhoso. Sinais é né? sensacional. Tem um outro também que aí já entra um pouco meio que doideira, né? Que é o do nossa, até fugiu o nome dele. Caraca, ele é bem conhecido. Ele fez Debi Lloyd, com o Jim Carrey. Ele tem um filme que ele fala sobre números. 23? Número 23. Bom demais. Eu vi no Sensa- cinema esse filme. Sensacional, Faz cara. tempo, hein? É, tempo, hein? nossa, Contato de Quarto Grau. Esses filmes são completamente. O Eu mais falo. legal que eu vi recentemente é aquele A Chegada, A Chegada eu não vi. que é Bom. demais. E Não mostra, vi. inclusive, o grande tema desse A Chegada é a dificuldade de comunicação, Linguagem. de linguagem com uma civilização que chegue, né? Sim. Como você vai se comunicar? Sim. E o problema da interpretação, né? Porque eles, em algum momento do filme, eles interpretam errado o que eles estavam tentando dizer para os humanos, né? O pessoal de fora dizer para a gente. E aí vira uma corrida armamentista do negócio. E não tinha nada a ver. Com certeza. Ó, pra encerrar esse bloco, eu vou ler aqui Ezequiel de 1, né? É o versículo 1, de 15 ao 28.
Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. Os aspectos das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como um berilo. Tinha as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estiveram uma roda dentro de outra, como se fosse uma aliança, sabe? Tipo, uma aliança dentro da outra. Andando elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Para você ter uma ideia, isso tá na Bíblia. Então a gente pode interpretar que a Bíblia está abordando um fenômeno ufológico? Sim. Pode ser. Daí é onde que eu vou também pra gente não. Pra gente não falar, mas também tem outras coisas aqui que eu fui atrás, né? Muitas aqui na pesquisa fala assim que, em conclusão, as rodas na visão de Ezequiel representam a mobilidade, onisciência e glória de Deus. Eles simbolizam a interconexão da criação e servem como um poderoso lembrete da presença soberana de Deus. Então, mas aí não é só Ezequiel, né? Aí tem Enoque também. Enoque também, ele foi levado por Deus, né? Numa carruagem também. Sim. Ele não morreu. Ele foi para o céu sem morrer. Que céu? Sim. Eu li sobre o livro de Enoque, né? Eu não sou religioso, nunca li a Bíblia, não conheço aprofundadamente, né? Não sigo nenhuma religião, mas o que eu ia comentar agora é que você tem nos livros do Erich von Däniken, né? Para quem não conhece, é um europeu. Toda essa série Alienígenas do Passado, do History Channel, para quem já assistiu, para quem já ouviu falar, e toda a pesquisa dessa série vem dos livros do Erich von Däniken, que eu não lembro se ele é austríaco, se ele é suíço, eu confundo, né? Mas é um europeu, um pesquisador europeu. Quando ele lançou a primeira versão de Eram os Deuses Astronautas, que é um livro famosíssimo, se eu não me engano ele lançou nos anos 70, né? Foi criticado, sacanearam ele, tentaram detonar a carreira dele, né? Hoje ele é celebrado, né? Mas ele foi apedrejado. E ele foi o pioneiro em trazer essas questões ufológicas ligadas à arqueologia, né? Que hoje é um campo de pesquisa vasto e que ganhou a série do History Channel, que todo mundo assiste, que todo mundo conhece, que todo mundo já viu. Mas as pesquisas vêm do Erich von Däniken, né? E foi ler nos livros dele que eu soube do livro de Enoque e que Enoque foi levado, depois foi devolvido, né? Para mim isso parece uma abdução. Mas quase podem ver diferente. É quase isso. A gente vai pro último bloco. Eu vou te explicar não, né? Eu vou falar o que tá escrito aqui na Bíblia. Na Bíblia. Sobre Enoque. Mas Enoque não consta na Bíblia. Mas tá na Bíblia. Ele não é que Foi não tirado. consta. Bom, ele foi retirado. Mas retirado. tem. Porque na Bíblia tinha. Só retiraram. É que retiraram acho que é parte O problema assim, o Deus de história Abraão, né? É o que eu já falei, eu questionei aquele... Sim. Aquele evangelho que veio aqui no programa uma vez, né? Sim, que é o... Deus é Yahvé, né? Yahvé não... O André. Yahvé não é Deus. Ele é um Elohim. Aí a gente entra com bastante coisa. E a gente vai discutir isso no próximo bloco, tá? Esse é o programa Área 51, o programa mais místico da Rádio Brasileira. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Área 51. Esse que é o programa mais místico da Rádio Brasileira. Você,
tá acompanhando essa entrevista sensacional. E não deixe de curtir, compartilhar e marcar os seus amigos para assistir esse vídeo sensacional que a gente vai estar deixando para vocês. E lembrando também, siga a nossa rede social, Programa Área 51 e Top FM Bauru, tá? Lá você vai saber sobre tudo, fofoca, entre outras coisas, tá tudo lá na Top FM Bauru. Bom, voltando à nossa conversa aqui, o bate-papo sensacional com o Marcos e o Daniel, a gente vai falar agora sobre o Enoque, né? Tava na Bíblia, né? Enoque foi arrebatado por uma carruagem de fogo puxada por cavalos em chamas, sem ver a morte. Então aí é onde que a gente entra. O que é uma carruagem de fogo? Quem são esses cavalos em chamas, né? Da onde que tiram isso? A turbina da nave. É. É isso que eu pensei, né? Bom, eles não falaram se o cavalo estava na frente ou atrás, né? Exato. Exatamente. Ah, não. Ele fala assim, arrebatado e uma carruagem fala puxado. Então se tava puxado, tava na frente. É. Então, Então... tudo bem, os cavalos só estavam voando. Tá, Era só uma tá nave voando. rebocadora. Eu lembro É. do... Eu lembro, sabe do quê? Caverna do Dragão. Rapaz do céu. É. Cavalo voando. Saudades, hein? Saudades, Assisti muito, hein? sensacional. Tinha medo do Vingador, hein? Eu tinha também, mas só que o Vingador era o bonzinho, quem era o maldoso era o O Mestre dos Magos. Mestre do Mago. E o- Do nada sumia. Mó vagabundo. E o Vingador, ele tinha um chifre só. É um unicórnio. Então, unicórnio. Unicórnio. Nunca Bom, vi um unicórnio não. fora sem ser o Vingador. Também não. Olha. Ô Daniel, termina aí Ok. falando sobre lá o povo do Egito. Ah, do Egito. Então, a gente estava comentando, né, que alguns deuses têm cabeças de bicho, animais, né, diferente, né? Sim. Então, tava falando do Tote, que ele tinha cabeça de ave, né, representado com isso. Dentro das raças supostamente conhecidas alienígenas, tem uma raça, né, que é conhecida como Blue Avians, né, ou aviários azuis, né, que dizem que eles são meio que os arquitetos do universo ali, das coisas. Exatamente. Eles trabalham assim em função disso, né? E Tote, supostamente, né, ele era o deus, né, arquiteto que também construiu ali, né, o nosso universo, coisas do gênero. Então, poderia ser ele, né? De repente, um Blue Avian, né? Outra coisa também interessante é que dentro dessas raças aviárias, existe também uma outra raça, né, que dizem que eles andam sozinhos, né? Eles são maiores, né? Mais fortes. Seria tipo a versão guerreira desses Blue Avians aí. Então, e a função deles é proteger, né, os planetas e as regiões e tal. E que esse daí ele poderia se enquadrar bem no Horus, né? Que Horus ele era meio que o guardião ali da Terra, né? Sim. Né? Ele olhava por todos e tal. Então só nessa questão aqui a gente já tem o Tote, né, como um Blue Avian, e Horus como um Aviator, né? Sim. E por aí vai. Assim como tem também o deus lá, jacaré, né? Como é o nome dele? Mas tem um deus que ele tem a cabeça de jacaré. Inclusive os jacarés, né? Os crocodilos no Egito, eles tinham um destaque lá, né? Assim como os bois na Índia sagrado, né? Lá nos templos Seria egípcios. o Sobek? Sobek, isso. Sobek. Perfeito. Era Sobek. Tira eu. E ele era cultuado e tal. E eles, inclusive, tinham uma lei lá de proteção dos crocodilos, né? Então, os crocodilos, eles tinham, em alguns templos egípcios, que era próximo ali do rio, do Mar Vermelho e tal, eles tinham uma abertura principal que era para os crocodilos adentrarem, circularem lá dentro, e as pessoas tinham a portinha separada. Que doido. Tem umas coisas muito loucas, né, no Egito. É Sobek. Era o deus crocodilo dos antigos egípcios. Sendo representado como um crocodilo. Você acha, meu? Poderia... Ou então como um homem com cabeça de crocodilo. Muitas vezes, nesse caso, ostentando uma coroa com duas grandes plumas. O disco solar e uma Uraeus. Isso daí eu já não sei o que é. Uraeus. Tem alguns que alegam que a prima distante do Sobek
Era a Cuca, né? O Pica-Pau O sítio do Amarelo. Pica-Pau Amarelo tava aqui no Brasil, né? Ali em Taubaté. Tava então ali. tinha Sobek no Egito e a Cuca no Brasil. Né? É. Então, Será que Sobek não seria um reptiliano? exato, eu ia comentar isso, né? Podia ser um reptiliano, né? Pode ser. Ou meio, mesmo né, meio lagarto, né? draconiano também, né? Que, Draconiano. Ah, é que mas os ele tinha draconianos cabeça de eles são crocodilo. mais destrutivos, né? Cabeça de crocodilo é mais pra um reptiliano. Reptiliano. É. É. A gente tem um monte aqui, né? Então, falam muito. Eu não sou um profundo conhecedor das raças, aprendi muito com o Edson sobre reptilianos, pleiadianos, né? Pleiadianos. Draconianos. Mas tem o livro russo das raças Sim. extraterrestres, né? Que eu tô lendo aí, é um livro muito grande. Recebi de um amigo querido, né? Que inclusive manja muito de ufologia, conhece, acompanha. Pode falar o nome? Não pode falar o nome. É verdade. Porque ele acredita que profissionalmente seria desvantajoso para ele se comentasse do gosto dele por ufologia. Mas você sabe quem você é e um abraço para você, meu amigo, que você me manda muito material para mim e pro Edson. Pra mim também. Já mandou uma biblioteca inteira pra gente. Nossa. Né? Se for imprimir o que ele mandou, cara. Caramba. Mas que coisa, né? Mandando um abraço pro amigo oculto. Né? Amigo oculto, hein? Não Amigo pode falar, oculto, não pode falar. Você falou de pleiadiano, né? Então, teve um caso, né? De uma pleiadiano no Brasil, né? A dama da Ilha do Meio lá. A loira da Ilha do Meio. Não sei se já ouviram falar. Não, conta aí. Pô, isso é interessante esse fato. E foi no Brasil que aconteceu. Lá nos meados dos anos 70, né? Tinha uma mulher estranha que apareceu numa cidade paranaense. Eu ouvi falar, mas eu não lembro bem da história. E aí ela comprou uma ilhazinha lá que ninguém queria. Ninguém queria, nem pescador nem nada. Era um pedaço de terra lá perdido. E aí ela comprou lá, construiu casa lá, tudo. E assim, o que acontecia? Os barqueiros que davam carona pra ela, levava, né? Ela pagava os barqueiros pra levar ela pra cidade e levar de volta ali na ilhazinha. E aí ela tinha uma aparência, né? Ela era uma pessoa alta, né? Magra, com uma aparência bem pele clara, né? Olhos claros. Aquela aparência nórdica, né? Que geralmente os pleiadianos costumam ter, né? Sim. E assim, aconteceu algumas coisas estranhas, porque, por exemplo, ela pegava e contratava os barqueiros lá para levar ela, e sempre tinha algumas pessoas, uma meia dúzia de gente parecida com ela, que ia com ela para a ilha. E depois, eles não voltavam mais de lá. Sério? E ninguém mais via essa galera, só ela mesmo, que saía de lá, voltava, ia. E ela comprava toda semana 400 quilos de peixe e pagava em dinheiro. Toda Caramba. semana. Então os caras, o pessoal ali da região começou a ficar meio que Assustado. assustado e encucado com a situação. E aí assim, falou, pô, pra que ela quer tanto peixe? E esse povo que vai pra lá e não volta mais? Então eles pensavam assim, será que ela tá alimentando algum bicho lá na coisa? Nunca sabe, né? Vai que. Aí teve uma época que foi até feita uma investigação, foi gente pra lá tudo. Chegou lá, não tinha nada, tava tudo deserto. Tava a casa lá, deserto, não tinha nada. Aí a polícia levou a mulher para fazer uma investigação e tal, né? Questionar ela, né? Fazer um interrogatório para saber o que estava acontecendo, porque o povo estava meio que assustado com a situação. E no meio do caminho, eles pararam, acho que num posto, né? Uma coisa assim, e ela pediu para ir no banheiro, que ela estava apertada, deixa eu ir no banheiro, tudo. Aí os dois oficiais que estavam acompanhando ela, falou, tudo bem, né? Aí eles pararam na porta do banheiro e ela entrou para usar. E aí foi passando o tempo. Depois de meia hora quase, os caras, não é possível, né? Bateram lá, ninguém respondeu, abriram a porta do banheiro para entrar dentro. Só que assim, era um banheiro que só tinha para uma pessoa só usar e não tinha janela. Era só a porta de saída mesmo ali. Sabe aqueles banheirinhos de posto de gasolina simplesinho? Nossa. Então, ela só poderia ter saído pela porta. Não tinha outro lugar, não tinha buraco, não tinha nada. E a mulher simplesmente desapareceu e nunca mais tiveram notícia dela. Caraca, velho, que E aí a ilhazinha ficou lá, parada daquele jeito. Mas os caras viam, falavam que às vezes aparecia luzes, apareciam umas coisas estranhas. E foi ali no Paraná. Rapaz, que coisa doida, né? Até hoje eu fico pensando assim, o que pode mais trazer desse mundo? O que pode nos surpreender mais ainda? Porque todo dia a gente é surpreendido. Eu acho que a grande surpresa
é quando a gente se surpreende positivamente. Porque se surpreender negativamente, a gente já se surpreende. Ah, não, e daí todo dia. Já se surpreende todo dia. Mas vamos, Todo dia. vamos encaminhar o programa com um nível bacana de uma atmosfera bacana, né? De positividade. Ah, não, Sim, com certeza. com certeza. A gente gosta de trazer coisas boas, né? Para as Esse é o pessoas intuito da pensarem. parte da espiritualidade. É, Sim. tanto é que a gente trouxe bastante pessoas, né, que trabalham com essa parte para quê? Pra gente mudar um pouco o foco da visão que a gente tá tendo do mundo hoje. A gente precisa entender um pouco mais, né, aonde que a gente vive, o que se passa, o que Na que a gente verdade, pode as pessoas fazer. precisam despertar, né? Sim, Grande, Edson, é isso. grande Edson. Que é a missão primordial deste programa. Sim. Né? Quando conversamos inicialmente, há 3 anos atrás, a missão primordial. Ah, não, daí era seria trazer- 4, né? Porque a gente foi ainda antes. A gente começou a conversar 4 anos atrás. O programa tem 3 anos. 3 anos. Eu lembro quando o Marco chegou e falou assim pra mim. Foi. Logo quando a gente começou a conversar, você falou assim: por que você não monta um podcast sobre isso? Sim. Aí eu falei: não tenho tempo pra isso. O Edson Podcast é sem... besteira. Não O tenho Edson- tempo pra isso. O Edson sem Aí tempo. no outro mês o Marco chega e fala assim: o programa tá montado, é você, o Wendel e o Bruno. Eu falei: como é que é? Quem que é esse? Sim, Quem que é esses dois? sim. Doido. Bora pra rádio. Bora pra rádio aprender, sentamos aqui, E era aprendemos pro Nersão bastante. participar, né? Você lembra? Sim, sim. E o Lembro. Nerson não quis. Lembro. O Nelson, nossa senhora. Não, sou acanhado. O Nelson, ele viu a extinção dos dinossauros, cara. Juro pra você. Se o Nelson participasse do programa, um abraço, Nelson, querido. O programa ia virar programa de humor, cara. Cara, com certeza. Ele ia falar assim, mas é mesmo que tem esse negócio aí? Sabia não. Não, fora, Não, as ele outras- ia dar as É. tiradas dele. fora as piadas que ele conta que não dá pra contar no rádio, né? Exato. Eu não Mas- queria fazer comparação do Nelson, eu gosto muito dele, mas que ele parece o Jeca Gay, parece. Mas o quê? O Jeca Moacir Gay. Franco. Você sabe que no hospital de base ele é conhecido. Uns falam que ele é o seu Wilson, Seu Wilson, nossa, uns falam que ele é o Sérgio Reis. Sérgio Reis. É uma mistura de Sérgio Reis com o Moacir Franco. O Fabrício chamava ele de Frankenstein. Olha, a gente falando mal do Nelson. Brincadeira, rapaz. Nelson. Nelson Brinca- Fátima, um abraço. Brincadeiras à parte, mas ó, o programa tá chegando ao fim. Passou tão rápido isso, mas ó, fico tão feliz. Quero agradecer ao Marcos, né? A gente tem que, nós que temos que agradecer. Não, eu que agradeço, né? Eu queria agradecer vocês dois de abraçarem o projeto e fazerem com toda a vontade do mundo. Sou muito grato a isso. Agradecer a presença do meu amigo Daniel, né? Veio trazer que manja demais também, né? Enfim, nada melhor estar numa roda de conversa com os parça. Ah, com certeza. E para você que está ouvindo a gente, né, e é cético em relação às coisas, né, primeiro eu queria dizer que tá tudo certo, né, não precisa acreditar em nada, não precisa acreditar na gente, tá tudo certo. Agora, se você quer pesquisar e saber, né, você não tem que ouvir a mim, nem ninguém, eu não sou ninguém. Entra no Arquivo Nacional, né, no site do Arquivo Nacional, que é gerido por Brasília, né, e veja o material oficial que tem sobre os casos brasileiros, por exemplo. Né? O que o inquérito da aeronáutica fala sobre a Operação Prato, né? Que aconteceu nos anos 70 na região amazônica? O que existe de material do Exército, né, oficial sobre o caso Varginha dos anos 90? E outros casos, porque tem inúmeras descrições, documentos, né? É um material que está disponível para consulta, está disponível para consulta online de forma gratuita, qualquer um pode acessar, né? O Guilherme Matos, do JC, já revirou esses arquivos, muito do que eu sei, ele que me passou. Um abraço, Guilherme, né? Ele é de Rondônia, mora aqui em Bauru e já acompanha, já pesquisa há muito tempo também. Pesquise nas fontes oficiais, não precisa acreditar em ninguém, vai lá e pesquisa. Né? Aí, se você não acredita no Exército, na Aeronáutica, tudo bem também. Né? Tá tudo Mas certo. tá tudo certo, mas existe material oficial sobre isso. Com né? certeza. Né, Daniel? E você? Não, é isso aí. Eu ia falar até, ó, se você não acredita em nada, tá aqui no programa só pra se divertir, Se se divirta. estiver valendo, é o que importa. Tá entendeu? tudo Então, bem. continua acompanhando o programa, que isso é o mais importante. Com certeza. O programa pra nós a gente fala que é o nosso filho.
Seja para distribuir conhecimento ou entretenimento, né? Estamos aí. Estamos aí. Estamos aí. Marcos, muito obrigado. Opa! Queremos você de volta, que é difícil. O Daniel também. O Daniel pode participar de um Daniel pode especial participar. de teoria da conspiração. Tá dentro. Hoje tem bastante informação. O Marcos manja, também. Acho que vai ser em maio, tá? Em maio. Estamos aí. Já tá convidado. Já tá convidado. Vai ser muito legal. Quero agradecer também a todos vocês, né, que assistiram esse programa. Foi um programa gravado, tá? No dia 30, que será passado agora no dia 13. Então, eu quero agradecer vocês e não deixe de curtir a nossa página, Programa Área 51 e também Top FM Bauru. Você mudou Então, o encerramento? não mudei. Pulou eu? Não, ainda vou falar pra você. Calma. Calma, ainda tem tempo. Você, Edson, Agora não quero mais. não quer mais? Fala o Namastê. Fala o Namastê, pelo menos. Não é Namastê, É Namastê. é Namastê. Namastê. Bom, esse foi o programa Área 51 e até mais, tá? Esperamos você a todos os domingos, às 8 horas da noite, aqui na Top FM Bauru. Fui!